Então, ele colocou, mas foi então, isso que ele fez, cara. Então, mas como você disse, foi isso como você disse, o Elon Musk, ele era o cara certo, na hora certa, no momento certo. Ele estava no momento certo. Não quer dizer... Mas não era só ele. Não quer dizer que é totalmente mérito dele. Então, todos os outros 18 bilhões estão se lascando no mundo, sendo pobres, passando... Isso, cara. E vamos lá, e também não é só ele, não importa o país ser comunista, acabei de provar aqui que a União Soviética comunista, ela cresceu tecnologicamente pra entrar na guerra. Tem a ver com egoísmo e megalomania. Não, cara, aí é uma coisa acima disso. Aí, infelizmente, cara, o mundo é assim. A natureza humana é falha. Desenvolve em momentos de guerra. Por isso que ele é contra o sistema, cara. Por isso que ele é contra o sistema. Porque ele prega um negócio, ele prega que o mundo deveria ser, a tecnocracia deveria comandar o mundo. É bom, é ruim? Aí a gente pode sentar aqui, cara, e discutir isso o resto da vida. Agora, ele foi tirado do governo por causa disso. Por quê? Porque ele queria colocar ali pessoas, como o avô dele dizia, pessoas que têm que ter um conhecimento técnico muito E acho que isso não surpreende quando a gente vê que é um cara que, como já colocaram aqui, aumentou a pornografia infantil por inteligência artificial no X, o que também não é uma outra surpresa, porque quando a gente vê o papel que ele cumpriu como ministro do Trump, foi de, como primeiros decretos, cortar vários programas de diversidade. É socialista? Totalmente incutido. Aí, ó, vocês aí, ó, Elon Musk é socialista. Mas é esférico? Aí, ó, Elon Musk, cara, leva a gente pra Marte, cara, que vai acabar com os terraplanistas, pelo menos isso. Mas é esférico lá? Ô, é esférico, bonitinho, cara. Ou é circular? Vai lá. Diga. Tá, beleza, Serjão. Bacana, eu gosto que a divulgação científica seja aberta pra todo mundo, mas não é sobre isso que o Twitter é. Em nenhum momento o Twitter se posiciona como um lugar de liberdade educacional e liberdade de informação. Ele se posiciona como o quê? O Twitter se posicionou como uma rede social diferente, o X, né? O X, porque o Twitter não existe mais, descansa em paz Twitter. Mas o Elon Musk, ele, quando a União Europeia traz as modificações, as informações que eles precisam, os bloqueios de perfil, ele bloqueia. Quando a justiça brasileira pediu pelo bloqueio dos perfis, ele bloqueou também. Então, além de liberar conteúdo nascendo contra essa censura, criança sendo sacrificada, criança sendo comprada, ele não conseguiu entrar porque ele não conseguiu, mas ele queria, cara. Que até os caras viram que o Elon Musk era uma merda. Então vamos lá. Cara, e é esse o cara que você tá falando, meu Elon Musk? Salve, salve, amigos. Estou de volta aqui no 30 contra 1 e hoje um dos temas aí, talvez o tema que eu vá mais gostar, hein? Será? Vamos ver, hein? É o seguinte, vim aqui para defender... Até parece que ele precisa disso, né? Mas vim aqui pra fazer esse papel aí. Ó, Elon Musk, assiste aí, cara. Vim te defender, hein? Quero conhecer a SpaceX. Vamos ver se isso aqui vai me credenciar. Estou aqui no 30 contra 1 para debater com... Na verdade, são 25 haters do Elon Musk. Vamos tentar entender por que o Elon Musk é um bilionário tão odiado. Por que o Jeff Bezos, que é bilionário, ele é um bilionário tão amado por todo mundo. E o Elon Musk, que é bilionário igualzinho, é tão odiado. O que tem isso? Então, eu trouxe aqui 5 afirmações e quero ouvir aqui da galera o que eles têm para conversar comigo. E minha primeira afirmação é: colonizar Marte é essencial e o Elon Musk é quem mais avança nisso. Bom, boa tarde. Boa tarde, seu nome? Juliana. Juliana, prazer. Eu sou cientista social, formada pela Unicamp. Eu quis falar um pouco desse tema porque eu acho que, em primeiro lugar, eu queria colocar aqui... quando a gente fala da necessidade de colonizar Marte, a gente está falando de uma coisa que todo mundo que vive no planeta Terra percebe que é como a gente caminha, né, para uma destruição do meio ambiente do planeta Terra. Você sabe que até ele, né? Você sabe por que ele fala de ir para Marte? Porque ele fala que nós, seres humanos, temos o problema da gente estar se autodestruindo. O Elon Musk, pouca gente sabe disso, mas o Elon Musk, o pessoal chama ele negacionista e tal, mas ele não é. Porque ele, por exemplo, é um cara que defende o aquecimento global, mudança climática, ele é a favor, tanto que ele quer tirar a gente daqui por conta disso. Então, a gente está caminhando para o aquecimento global, a gente viu no Brasil as grandes enchentes no Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que fica uma questão que quem está destruindo o planeta Terra? Porque o Elon Musk pode dizer que está acontecendo aquecimento global, que está acontecendo a destruição do planeta, mas não é a gente, pessoas comuns, que destrói o planeta, né? Muitas vezes fazem a gente acreditar que tomar um banho mais demorado você está gastando muito água. Quem hoje destrói o planeta são as grandes empresas e são os grandes capitalistas. E, inclusive, Jeff Bezos, que é um bilionário também odiado, e o Elon Musk... O Elon Musk não destrói com o quê? O Elon Musk, para fazer... Olha lá, vamos lá. Ó como que ele defende a natureza. Qual foi o primeiro cara na história, não na história, mas recente,
a defender o uso de carro elétrico, eletrificar a frota de veículos. Mas para ele desenvolver a bateria dos carros elétricos, ele expropria e explora o lítio dos países, inclusive o Brasil, a Bolívia, que é onde tem a maior quantidade de lítio. Esse lítio que está em Minas Gerais, mas que na Bolívia, inclusive, significou um golpe, né? De Estado em 2019, que o Elon Musk estava lá no Twitter defendendo. Isso é explorar o meio ambiente. O Elon Musk colocou o satélite dele da Starlink na Amazônia, e para que serviu? Para fortalecer o garimpo ilegal. Não, mas aí o Elon... Não foi para nenhuma escola. Ele falou que iria para as escolas, não foi para nenhuma escola. Pera aí, vamos lá. O Elon Musk, ele fez a Starlink, pôs a Starlink em órbita, e ele foi e distribuiu em várias escolas de ribeirinhos ali, porque o governo... Calma. Porque o governo brasileiro não teve a capacidade de levar a internet para lá. Agora, parou aí. Ponto. O que o cara pegou a Starlink dele e jogou lá para ajudar, para fazer garimpo ilegal, o Elon Musk ele não tem culpa disso, entendeu? Ele desenvolveu o satélite e desenvolveu a antena. O que o cara vai fazer com a antena? Por exemplo, eu tenho Starlink, tá? Eu acho uma maravilha. Se eu resolver amanhã abrir um garimpo ilegal e levar a minha Starlink pra lá, a culpa é do Elon Musk? Mas o governo brasileiro, realmente o governo brasileiro não leva internet pra Amazônia. Mas o governo brasileiro abriu uma licitação que era pro Elon Musk, pra Starlink, pra levar pras escolas. Não precisa. E o Elon Musk não quis assumir. Sabe quantas escolas receberam? A Starlink? 3 escolas. Não era precisa. pra 19 mil ter recebido. Não precisa. A Rádio Novelo fez um podcast muito interessante sobre isso. Enquanto o garimpo ilegal estava usando a Starlink, que era pra ir pras escolas. Isso aí não tem nada a ver com o Elon Musk. Tem a ver, ele não quis, ele negou. Deixa eu falar um negócio. Qualquer pessoa, você pode sair aqui agora, entrar aqui na internet e comprar uma Starlink. E por que ele não quis levar pras escolas? Você pode comprar a Starlink. Ele negou a licitação. Ele não queria relacionamento com o governo brasileiro, o que tá muito certo ele. Muito certo. Mas é que primeiro você disse que ele levou pras escolas. Não, ele não levou pras escolas. Não, então o que ele fez foi o seguinte. Ele desenvolveu a Starlink. Algumas escolas lá da Amazônia compraram, porque qualquer um pode entrar e comprar, porque o governo não conseguiu fazer nenhum acordo para ter lá. Agora, se o cara comprou a Starlink do Elon Musk, a anteninha, e usa para fazer o garimpo ilegal, você não pode falar que isso é culpa do Elon Musk. Porque ele não tem culpa de nada nisso. Bom, entendeu? De qualquer forma, eu posso depois colocar o link desse dado que ele negou levar a Starlink para as escolas e negou essa licitação. Vamos lá, ele pode ter negado levar a Starlink para a escola, ele pode ter negado porque ele não queria envolvimento com o governo brasileiro. Agora, você falar que o cara que tá no garimpo ilegal com a Starlink é culpa do Elon Musk, não é culpa dele. Porque o cara comprou antena. Eu tenho antena. Eu posso pegar a antena, posso usar ela pro bem, fazer live igual eu faço, ou eu posso fazer garimpo legal com ela. O que o Elon Musk tem a ver com isso? Nada. Entendeu? Só serviu pro garimpo. Mas, por outro lado, voltando ao tema do Marte. Voltando ao tema de Marte. Quem hoje tá indo pro espaço não é a população. O Elon Musk não coloca a ciência dele, você pode dizer que é interessante pra Marte. É 20 milhões de dólares dar uma volta no foguete do Elon Musk. Quem faz isso são os grandes bilionários, não é a população que vai pra Marte, e é a serviço desses bilionários que tá a ciência do Elon Musk. Vou explicar aqui só um pouquinho, rapidinho, tá? É o seguinte... Você tem razão num ponto, obviamente que atualmente não é a população que está indo para Marte, nem, aliás, a população não está indo para lugar nenhum, e nem milionário está indo para nós estamos para o vinagre, na verdade. E nem os milionários e nem bilionários estão indo para Marte. O que a gente tem hoje na questão de turismo espacial é que pouquíssimas pessoas hoje, obviamente, têm a capacidade de pagar para fazer uma viagem no espaço. Como era o avião no começo. O avião no começo, voar de avião, era um negócio que era para uma elite muito, muito restrita à população. Hoje, graças a vários fatores, que não cabe aqui a gente discutir, qualquer um, basicamente, viaja de avião. Tá? Isso é uma dor que nós vamos ter que passar para que, daqui a alguns anos ou décadas e tudo mais, se concretize o plano do Elon Musk. Qual que é o plano do Elon Musk? É levar dentro da nave dele 100 pessoas e fazer 10 mil naves dele voar, o que vai dar 1 milhão de pessoas indo para Marte. Então, aí não é a questão dessas pessoas que estão indo hoje viajar no espaço, mas aí sim de uma boa parte da população. Aí, agora sim, ó. Depois você vem na outra. Aí, boa. Boa, bom demais. Olha lá. Prazer, tudo bom? Seu nome? Henrique? Isso. Boa. Diga. Voltando nesse assunto de Marte, você falou que o Elon Musk ele acredita sim no aquecimento global e tudo mais. Quantas toneladas de CO2 cada lançamento de foguete libera? Quase nada. Cara, lançamento de foguete... CO2? CO2 nada. E outros gases de aquecimento CO2 global. nada. Você sabe qual que é combustível de foguete?
Água. Sim. Hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Mas a quantidade de água e a quantidade de poluição... É pouquíssimo, cara. É pouquíssimo. Mesmo porque lançamento de foguete... Não é. Lançamento de foguete é uma coisa pontual, tá? Não, mas só de Starlink, quantos ele já Não. Peraí que você tá... Então você tá misturando as coisas. Então vamos lá. Uma coisa é o quanto o foguete polui a atmosfera. Sim. Isso é uma coisa, não polui quase nada. Outra coisa que a gente pode discutir é o quanto os satélites que ele tem hoje, se não me engano, Starlink, nós estamos batendo aí 10 mil satélites, tá? Starlink, é o quanto esses satélites podem estar interferindo na órbita baixa da Terra. Isso Sim, que é o ponto. Aí beleza. Na observação então, espacial, inclusive. Aí, pronto, então aí vamos conversar sobre isso aí. Mas a questão nem é essa, a questão é, por que ele não investe todo esse dinheiro em melhorar a vida na Terra, ao invés de deixar a Terra se explodir para querer colonizar um planeta que nem é apropriado para nossa Então vamos lá, eu tenho que defender ele aqui, né? Vou defender ele com a frase que ele mesmo disse, cara. Muita gente, isso aí ele já falou, tem o documentário da Netflix, ele fala exatamente isso. Fala assim, o pessoal vem para mim e fala assim, por que você gasta tanto dinheiro pensando fora... Ele falou, cara, eu gasto um pouquinho de dinheiro só. Isso aqui nem mexe na minha grana. E é realmente, cara, um lançamento de um Falcon 9 hoje custa na casa aí dos 30 milhões de dólares. Cara, 30 milhões de dólares para Elon Musk, cara, sem brincadeira, isso não é nada. Entendeu? Isso não é nada. Sim. E 30 milhões de dólares até porque ele não vai resolver nada. Bilionário da NASA, né? Que o governo americano investe bilionário. Bilionário em algumas coisas, tá? Sim. A gente pode até discutir mas é uma coisa também. que a própria NASA poderia fazer. Não. Só que eu acho que poderia. Não poderia. Não poderia, cara. A NASA ela perdeu totalmente a capacidade e a cultura. Mas é uma questão política, não é uma capacidade técnica. Foi uma escolha deles. É uma escolha política. Foi uma escolha deles. Uma escolha política. A escolha da NASA, até pelo país que ela tá, os Estados Unidos, até pela abertura, até pelo fato de... Aí pode discutir o fator econômico deles, a posição econômica deles, a posição política deles, é de abrir o mercado para empresas entrarem. Tentar tirar isso o máximo do Estado. Então, isso aí foi uma escolha, foi uma diretriz que foi tomada. Mas a questão é, por que o Elon Musk não investe na Terra? Mas como não investe, cara, ele tem a maior tecnologias de limpar a atmosfera para tirar gases de aquecimento global. De limpar a atmosfera? Em reflorestar, de alguma forma, a Terra. Cara, mas... Em limpar água, dessalinizar água de forma barata para as pessoas terem. Mas por que ele faria isso aí? A gente tem bilhões de pessoas passando fome no planeta, ele quer colonizar Marte. Então vamos falar de fome. Você sabe o que o Elon Musk já falou uma vez? Ele chegou para a ONU e falou o seguinte, me passa aqui agora quanto que você precisa, para acabar com a fome na Terra. Agora, eu te dou o dinheiro, só uma coisa que eu peço. Eu quero o recibo de tudo onde vocês gastaram. A ONU fez? Novamente a questão política. A ONU fez? Não. Mas aí é problema dele? Ele deu a grana. Ele falou, eu dou a grana. Mas se ele faz, se ele tem projetos próprios dele... Eu dou a grana. Pra ir pro espaço, por que ele não faz projetos próprios dele que não dependam da ONU ou de governo nenhum? Já que ele é tão independente. Mas aí é um caso, cara, que não ia ter como. Ele não pode, ele como pessoa, interferir em todos os países. Mas a teoria dele, sabe qual que é? De povoar o sistema solar com quase 1 trilhão de pessoas. Dele e do Jeff Bezos. Não, é dele. Jeff Bezos não pensa tanto assim. Fala, Sérgio, beleza? Calma. Vamos lá. Sentou? Chega só um pouquinho mais perto. Vambora. Aê. Prazer, tudo bem? Paulo Veras. Opa, Paulo. Sou ator, quero agradecer o Redcast por mais oportunidade que me revelou pela internet, hein? Olha aí, Assistam o Redcast. Tá vendo só? Obrigado, Júnior. A internet é boa, não é? Ótimo. Muita gente tá vendo você com a Starlink do Elon Musk. Deus me livre, agora eu vou falar pra você uma coisa, ó. Vai lá, o mundo não tá preparado pra isso. Vamos lá, mexer em Marte, a gente vai destruir outro planeta. Porque esse mundo já tá destruído, né? Elon Musk tava com o Trump, que é pior que ele. Eu acho que isso é totalmente errado. Por que ele não pega o dinheiro para ajudar as pessoas? Parar a guerra no Irã, né? Parar a guerra com Israel. Mas aí, tá, tudo bem. Então vamos lá, né? Eu tô aqui, aliás, eu não fiz um disclaimer que eu ia fazer, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, galera, assim, até para vocês aqui, né? Eu pessoalmente, eu consigo separar, tá? O CPF do CNPJ, tá? O que quer dizer isso? Eu separo as inovações que as empresas lideradas pelo Elon Musk e tal faz da parte pessoal dele, tá? Muita coisa que ele fala, eu tenho filho, por exemplo, ele falou que ele não admitia mais a menina lá ser filha dele. Só acho um negócio horrível que ele falou. Não defendo, jamais vou defender ele numa fala dessa, entendeu? Correto. Guerra. A guerra hoje, ela é muito boa para Elon Musk. Porque ele tá dentro do Pentágono, cara. Ele tem negócios com o exército, com as Forças Armadas Americanas. A guerra é muito importante, porque numa crise de guerra, ele espalha Starlink dele.
Ele faz muita coisa. Ele ganha dinheiro com isso. É certo isso? É correto? Mas humanamente falando, pro mundo não é bom, cara. Porque a gente precisa de paz, a gente precisa de coerência, a gente precisa se unir. Então por que ele não pega o dinheiro dele? Ele tá usando o dinheiro dele para benefícios próprios dele. Não. E o mundo que se dane. Cara, não. Aí está. Cara, vamos lá. Não é o intuito, não é o intuito peraí, você explorar outro planeta se o mundo tá essa porcaria. Peraí. Não é viável, quando vocês chegarem lá em Marte, nós não estamos mais aqui, cara. Ele fala que... A gente já virou estrelinha. Mas isso aí é o que ele defende, cara. Ele defende exatamente isso. Ele defende que nós aqui na Terra, nós estamos fadados a acabar. Ou a gente vai para um outro planeta, ou nós vamos morrer aqui na Terra. Já tá acabando. Agora, você parte da premissa que nós destruímos a Terra, por isso nós vamos destruir outro planeta. Será que o ser humano não pode ter aprendido e não destruir um outro planeta? Então, mas assim... Concordo com você, só que hoje não. O ser humano está se destruindo. Olha o que está acontecendo com as mulheres. Mas se a gente for para outro planeta, olha o que tá acontecendo se a gente já aprendemos aqui na Terra, galera, não vamos repetir isso aqui. Estamos indo tipo uma segunda chance. Agora eu vou te falar, eu quero viver bem no meu planeta. O outro é pro amanhã, que eu tô falando agora. Mas entendeu? Ele tá ajudando você a viver muito bem, cara. Ele ajuda você. É que você que não percebe isso. Mas ele tá ajudando. Quem me ajuda é Deus. Não, ele tá te ajudando. Ele te ajuda o tempo todo, cara. E o Redcast é a força do Ele te ajuda há muito tempo, muita coisa, porque todo o desenvolvimento espacial... Entendeu? Valeu, tá? Prazer. Vai no 3, 2, 1, hein? De gravata não pode, Você não acredita no Elon Musk, não. Você de novo? Não acredito. Tudo bem, Sérgio? Sou Alberto, meu Instagram é alberto.thread. Sou católico, tradicionalista. E, Sérgio, a gente tá falando de vida real, a gente tá falando de coisa séria. Bora. A gente tá vivendo num país onde tem gente morrendo... Não, eu tô falando sério, a gente tá falando de um país onde as pessoas estão morrendo na fila do SUS. A gente tá vivendo num país onde as pessoas estão morrendo de fome. Pra você vir me dizer, você é um cara barbado, vir me dizer que o essencial é a gente colonizar Marte, cara. Eu espero isso de uma criança dizer. Por quê? Não, nosso mundo tá todo ruim, mas a gente tem que colonizar Marte. Não de uma pessoa como você, que é um cientista. Tá bom. Tem tanta coisa pra gente fazer aqui, tanta coisa pra gente resolver. Essencial, sabe o que é essencial? É vazar o resto da lista do Epstein. Isso é essencial de vazar. Que, aliás... Vazar os escândalos do Banco Master, todas essas coisas, esses documentos tem que vazar. Fugiu do tema demais. Isso que é importante ser dito. Vamos não voltar. É colonizar Marte. Calma. Vai em frente. É o seguinte, cara. Isso é uma coisa que é um ensinamento para todo mundo aí, todo mundo já nos ouvindo, tá? Vamos supor. Então, muita gente passa fome, muita gente tem problema de saúde, show de bola, tá perfeito isso aí. Quando a gente, show de bola na questão de que tá certo o que ele falou. Tá horrível isso aí, óbvio, né? É o seguinte, quando o Elon Musk propõe a gente ir para Marte, por exemplo, tem muita coisa que está embutida nisso aí. Por exemplo, desenvolvimento de novos alimentos que podem ajudar pessoas que estão passando fome. Por exemplo, o desenvolvimento de equipamentos para você limpar a água. Porque dentro de uma nave você vai ter que pegar a urina e transformar ela em água. Mas é que tá, essa iniciativa tem que vir de um bilionário que inclusive pediu para fazer parte da ilha do Epstein e foi negado pelas pessoas de lá. Mas é ele que tá fazendo, cara. Mas é isso que tá errado. Ele que tá fazendo. Sabe qual é o essencial? Se ele tem a capacidade, quem que vai fazer isso? É a gente fazer isso nós. Quem? Fazer os brasileiros primeiro. É a gente montar uma elite de pessoas intelectualizadas dispostas a desenvolver a nossa tecnologia. Mas peraí. Isso é o essencial. O que você falou pra mim quando você sentou aqui? Você falou o quê? Vamos falar do quê? Do mundo real, né? Isso é o mundo real. Não é o mundo real, Essa é a realidade. Então o mundo real é você ficar esperando um canalha... Entendeu? Não é canalha. Então o cara que... Você acabou de admitir aqui que você não concorda com o que ele falou com a filha dele. Cara, o cara que pede pra ir na ilha do Epstein não é um canalha. Tem que esperar esse cara com o Messias. Não, ele vai salvar a gente, gente. Ele vai tirar a gente da Terra que tá sendo destruída e vai levar pra Marte. E a gente vai viver na Marte. Cara, isso é coisa de criança. Não é isso. Isso é coisa de criança, Sérgio. Você não entendeu o que eu falei. Você tá falando piada. É isso que é isso. Vamos lá, eu vou repetir a afirmação. A afirmação é a seguinte... É essencial a gente ir para Marte. O Elon Musk é o cara que mais avança nisso. Eu não estou dizendo que é só ele, entendeu? Ele é um das pessoas, um dos players dessa parada e é um dos caras que mais faz a gente avançar neste caminho. E o que eu tô dizendo é que tem muitos problemas piores que podem ser resolvidos de forma mais fácil e o Elon Musk que é uma pessoa canalha e você mesmo acabou de concordar que ele tem atitude canalha, você não tá pra defender. O Elon Musk e ele não tem que ser tratado como Messias. Porque para ele chegar no lugar onde ele chegou, cara, não foi fácil. Não é fácil uma pessoa antissistema, como você diz, chegar naquele lugar. Não chegou. Porque não tem como. Entendeu? Não tem como uma pessoa que é realmente contra o sistema conseguir acumular todo esse capital, ter toda essa posição de influência sem ser assassinado. Ver as pessoas que tentaram fazer uma coisa contra o sistema, sem fazer as coisas, agir de verdade, e desapareceram.
e foram tratadas como loucas. Tá, mas eu não sei onde você tá querendo chegar com isso. O que eu tô dizendo é que essa é a realidade que a gente tá vivendo. Tá, cara, mas... Você não tem que idolatrar e tratar o Elon Musk como se a colonização de Marte fosse a nossa salvação. A gente tem que fazer aqui. A gente tem que fazer os brasileiros primeiro. Ó, falta 4 minutos e 50, tá? Só pra vocês saberem. Valendo! Ixi. Não, você, cara, não vai acreditar nem no Elon Musk, porque você não acredita nem em satélite, mas tudo bem. E aí, como é que você tá, Sérgio? Tudo bom? Tudo bom? Cara, se falar terra plana, sabe que sai forte no tema, hein? Não vou falar terra plana. Já veio plana. até com a Flatcom. Não vou falar terra plana. É terra plana. Bom, seguinte, eu sou... Mas Marte é plano? Aí Marte não. Aí, ó. Mas é esférico? Mas é esférico? Aí pode, ué. Mas é esférico? Aí, ó, Elon Musk, cara, leva a gente pra Marte, cara, que vai acabar com os terraplanistas, pelo menos isso. Mas é esférico lá? Ô, é esférico, bonitinho, cara. Ou é circular? Vai lá. Diga. Bom, sou o Eduardo Gimenez, do canal Chave da Ciência. Eu vim aqui outra vez falar contigo, Sérgio. Lembro, muito bem. É uma honra estar aqui contigo mais uma vez, tá? Tamo junto. Eu gosto muito de você, independente das nossas diferenças. Bora. É o seguinte, eu tenho uma opinião muito diferente da maioria das pessoas, inclusive com respeito à Terra. Eu não acho que a Terra está se destruindo, está acabando. Eu acho que muita coisa que é falada é mais para, sabe, para criar esse sensacionalismo e tal. Mesmo porque, o que acontece? Eu ainda sou daqueles das antigas que acredita nas escrituras, né? Então eu sou um cristão e pelas coisas que eu leio na Bíblia, a Terra é inabalável, ela não tem como ser destruída ou acontecer alguma coisa pela ordem que está acontecendo as coisas. Parou agora aqui. Para. Aquecimento global, mudança climática, cara, isso aí não tem nada a ver com destruição da Terra. Nada. Mesmo porque o planeta, ele se equilibra. Ele vai se equilibrar. Não importa o que aconteça, o planeta vai se equilibrar. Nós já passamos por 5 extinções em massa e o planeta se equilibrou. Quando a gente fala do problema de mudança climática, que é um problema real, a gente está interferindo no clima e, seriamente, isso é um problema para nós, seres humanos. Nós, seres humanos, não vamos conseguir viver numa atmosfera modificada como a gente está modificando. O planeta, cara, ele vai passar ileso por isso. O planeta vai seguir a vida dele, cara, como se nada tivesse acontecido. Porque o planeta vai se equilibrar. Ele vai se equilibrar. Pode ser que o ser humano seja extinto e surja uma outra... Cara, os dinossauros passaram milhões de anos dominando a Terra. Foram extintos, surgiu os mamíferos, entendeu? A gente pode acabar e surgir o outro. Agora nós, seres humanos, sim, nós estamos com a nossa raça humana, ela está sendo ameaçada por essas mudanças que nós mesmos estamos fazendo. Isso aí se chama autodestruição. Nós estamos se autodestruindo. A premissa da onde o Musk passa em quase todas as palestras dele, ele fala isso, é o seguinte: nós estamos caminhando para a autodestruição. Uma maneira da gente não se autodestruir é pegar a galera daqui e ir para um outro lugar. Por quê? É aquela ideia que eu falei. Quem sabe a gente aprendeu a fazer coisa errada aqui e não vamos repetir. Porque a gente acredita que o ser humano tem essa capacidade. Então, agora, o planeta não vai ser destruído por conta disso, cara. O planeta vai mudar e ao passar dos milhões de anos, centenas de milhões de anos, igual aconteceu desde a última extinção em massa, 66 milhões de anos atrás, o planeta passou por uma mudança e ele se equilibrou, e esse equilíbrio deu as condições para nós estarmos aqui hoje. Então, mas olha só, as coisas que nós... 1 minuto e meio, hein? Valendo. Senta aí primeiro. Desculpa. Olá, prazer, tudo bom? Seu nome? Meu nome é Abner. Abner. Eu sou comediante e sou formado em História pela Universidade de São Paulo. Boa, vai lá. É porque me parece que a sua frase, ela é extremamente... tipo assim, você fala, colonizar Marte é essencial. Por que você diz essencial? É essencial porque eu tô pegando justamente uma fala do Elon Musk, cara. O Elon Musk, em suas palestras, nas apresentações que ele faz, ele abre a apresentação dele falando: nós no planeta Terra, nós seres humanos, estamos ameaçados de extinção por vários fatores. A única maneira de fazer isso é tirar a população daqui e levar para onde? Para algum outro lugar. O único lugar no sistema solar onde a gente pode ir é Marte. Mas quando, então quando você fala sobre autodestruição, você não acha que a gente está partindo do pressuposto que então a gente desistiu? Então foda-se a Terra? Cara, a gente não sabe o que... Não, de novo, cara. Não é o planeta, não. É o ser humano. Não. É porque você disse que é essencial. Me parece que essencial, na verdade, é salvar a Terra. Porque, por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu essa semana lá em Minas Gerais.
O governo Zema cortou mais de 100 milhões para prevenir... Não. Para prevenir o impacto da chuva. Vamos lá. A questão não é só a chuva. A questão é enchente, incêndio que tem nos Estados Unidos, um monte de tipo de coisa. Se a gente investir aqui, a gente consegue prevenir essas coisas daqui. Mas se você simplesmente tocar o foda-se e falar, não, a gente não consegue fazer nada aqui, vamos para Marte. Bora aí. Em momento algum, tá? Foi falado em tocar o foda-se. Mas é que você falou que é essencial porque a gente vai se para destruir. Salvar a humanidade. Então porque você tá partindo do pressuposto que não tem como parar a autodestruição. O caminho que tá a humanidade. Olha o caminho que tá indo. O caminho que a gente tá seguindo é esse. Salve, pessoal. Esse episódio aqui do 30 contra 1 é um oferecimento, um patrocínio da #Treinamentos. E é isso, né? Vocês estão vendo que é muito conhecimento que a gente tá aqui conversando com todo mundo aqui. E o que embasa tudo isso? É o conhecimento. Você aí que gosta, que quer ter bom conhecimento, procure a #Treinamentos, é a maior escola de treinamentos que a gente tem. Você pode fazer cursos de inteligência artificial, não fique reclamando da inteligência artificial não, vai lá aprender, tá? Excel avançado, Power BI, eles têm uma dezenas de cursos lá para você. Vai ter o link aí na descrição, QR Code aí na tela também, então vai lá e use o cupom do Redcast e vá ser treinado pelo pessoal da #Treinamentos. Eu conheço muita gente, muitos seguidores meus já foram treinados lá, falaram que os cursos são excelentes. Então vai lá, grande abraço. Minha segunda afirmação é: sem o Elon Musk, a exploração espacial estaria atrasada há décadas. Tudo bem? Tudo bom? Seu nome? Sou Pedro Pecchini. Pedro, opa. Sou estudante de Relações Internacionais do FABC, sou comunista. E eu queria, na verdade, aqui nesse tema, falar um pouco o oposto, assim, porque na minha opinião, não é por conta do Elon Musk. Ao invés da gente conseguir pegar todas as melhores mentes para poder desenvolver a melhor vacina, para chegar nas pessoas, atender a população, o que aconteceu foi que as Big Pharmas ficaram brigando entre si para, na verdade, ver quem conseguiria disputar o melhor nicho de mercado. E isso também se aplica no que é a questão da aeroespacial. Porque ao invés de os melhores pesquisadores, cientistas, as melhores tecnologias que a gente tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, colaborarem com o que, na verdade, se produz, como, por exemplo, na China, para poder se desenvolver o melhor tipo de tecnologia, o que acontece é que ambos os países estão preocupados em disputar, inclusive com interesses militares, para, na verdade, ver sua melhor localização no xadrez internacional geopolítico. Então, se a gente está querendo falar, de fato, de desenvolvimento da tecnologia, na minha opinião, a gente tem que começar falando de como que a gente consegue planificar a economia, organizá-la de forma racional, para de fato atender os interesses da população, para de fato atender os interesses da humanidade e não aos lucros, porque quando o lucro é o que baliza o desenvolvimento, na verdade, nem quando a gente vai desenvolver, a gente consegue usar das melhores formas possíveis, as melhores mentes trabalhando juntas, e nem quando a gente desenvolve elas, isso está a serviço da população, porque quem consegue acessar elas é quem tem dinheiro para poder comprar, e essa é a grande contradição do sistema. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, mas vamos lá. Bem, primeiro assim, não tem como negar que o Elon Musk, a empresa dele, né, principalmente a SpaceX, obviamente que não é só ele, antes que comentem aí que não é ele que vai lá e desenvolve parafuso, mas a empresa dele, talvez com a visão dele, talvez com ele como líder ali da empresa, da SpaceX, cara, fez um foguete voltar e pousar de ré. Isso aí é um negócio que não tem discussão disso aí, isso é um grande avanço na exploração espacial. Isso é um grande avanço na exploração espacial. É um avanço que os trabalhadores que os milhares de trabalhadores trabalhando juntos conseguiram desenvolver. E aí, na verdade, a gente fica aqui no culto ao líder. Como se o Elon Musk fosse esse cara que desenvolvesse, na verdade, a gente tá tirando a contradição que a propriedade privada limita o desenvolvimento. Por que não apareceu nenhum cara antes dele? Então, na verdade, já apareceram milhares de pessoas que antes trabalharam, inclusive, se a gente vê. Quando é que se desenvolveu mais a ciência e a tecnologia? A gente tá querendo falar de desenvolvimento tecnológico. Eu te falo. E aí, na verdade, você sabe qual? Um principal momento foi depois da Revolução Russa, com a União Soviética, quando, na verdade, um país atrasado... É o seguinte, 2 momentos na história em que a ciência desenvolveu ao máximo, ao topo. Primeiro momento, 1945, Projeto Manhattan. As maiores mentes da humanidade, o maior número de ganhadores de prêmio Nobel foram pegados pelos Estados Unidos, colocados em Los Alamos para desenvolver a arma nuclear. Com a União Soviética. Sim, é isso que eu quero chegar. Qual foi o segundo momento em que a ciência mais se desenvolveu? Corrida espacial. Entendeu? Ou seja o quê? 2 coisas aí. A primeira... Um país como os Estados Unidos teve que pegar as melhores mentes para poder competir com um país que até 30 anos atrás era completamente atrasado e só conseguiu chegar nesse nível de competição dos Estados Unidos. Porque teve uma revolução. Não tem nada a ver com a União Soviética. Tanto a União Soviética eu tô falando da corrida espacial que a gente tá falando da União Soviética. Mas não, peraí.
E aí, a bomba atômica tem uma série de contradições justamente pelo esse sistema. Onde foi usada a bomba atômica? Pra bombardear o Japão. É pra isso que a gente quer desenvolver o desenvolvimento científico. No capitalismo é isso que se desenvolve. As mentes do mundo, cara, na época do Projeto Manhattan, foram colocadas ali pra trabalhar naquilo. Pra bombardear o Japão. Pra bombardear o Japão. Uma coisa é o seguinte, você querendo ou não, gostando ou não, infelizmente, cadê o cidadão ali do mundo real, né? Vamos falar do mundo real? Infelizmente, cara, são as guerras e são os conflitos que mais faz o mundo se desenvolver. Não tem. Você pode pegar, cara, qualquer situação. No capitalismo é no comunismo, é a União Soviética. Então, a União Soviética. Vamos falar da União Soviética. Olha o tanto que ela era o quê? A União Soviética era um país atrasado, e aí depois que tem a Revolução, começa a dar um salto de desenvolvimento justamente porque se planifica e se racionaliza a economia. E eu falo isso, na verdade, tendo toda a crítica ao que foi o stalinismo e a burocracia da União Soviética, que o stalinismo, na verdade, me explica, que você sabe muito bem, você sabe muito mais do que eu, aliás. Por que a União Soviética, cara, ela teve que, depois disso, se desenvolver pra caramba do ponto de vista tecnológico? Pra não ficar apanhando igual ela apanhou durante séculos e séculos. Os caras chegaram e falaram assim, ou a gente desenvolve a tecnologia aqui e vamos ter arma pra brigar com esses caras, ou nós vamos ficar apanhando. Então, por quê? Mas isso daí... Mas aí você concorda comigo que não é comunismo nem capitalismo. Não, o ponto é, cara, o socialismo que a gente quer não é o socialismo que foi a União Soviética depois que ela foi burocratizada, depois que ela foi stalinizada, porque aí, na verdade, o interesse ali era justamente ver quem conseguiria ficar... Mas aí então. E aí, prazer, tudo bom? Saudações corintianas. Sérgio. Saudações, vai Corinthians, seu nome. Meu nome é Diogo Venâncio, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo. Queria trazer um ponto aqui, Sérgio, Lembrando que o ponto é o Musk, ele é o cara, se não fosse ele, a exploração espacial estaria atrasada, hein? Não. Vai lá. Vamos lá, eu queria trazer um ponto que é o seguinte, a exploração espacial já começou muito antes do Elon Musk sequer ter pensamentos sobre espaço, sobre investimento fora. E olha que legal, ela começou muito antes, cara, e ela se manteve desde a década de 60 até o dia que o Falcon 9 pousou pela primeira vez, sem desenvolver, Só voltando até o tema anterior, as primeiras ideias de colonizar Marte surgiram em 1892, se eu não me engano. Sim. Se me corrija se eu estiver errado. Sim. E eu acredito que o Elon Musk ele só é mais uma empresa, ele só é uma pessoa que representa diversas empresas bilionárias. Eu acredito que ele só é mais uma pessoa a fazer um investimento na exploração espacial. Ele pode ser facilmente substituído. Eu acredito que sim. Por quê? Eu acredito por qualquer outra empresa privada, por qualquer outro investimento privado. Por que não tem, então? Por que não tem uma empresa hoje no setor espacial que é tão Concordo com você. Sim. Tipo, qualquer um que tenha muita grana... Mas por que defender o Elon Musk, então? Por que endeusar ele, então? Se você concorda comigo que qualquer pessoa pode substituí-lo... Mas ele foi o cara que foi lá e fez, cara. Ele teve a coragem de fazer. Por quê? Porque você lançar foguete, cara, é um negócio muito complicado. Sim, Segundo, com certeza. Os foguetes vão explodir. Ele tem coragem, cara, de transmitir ao vivo o teste do foguete dele explodindo, cara. Você entende que Você sabe que a explosão de um foguete, a empresa alemã, teve uma empresa alemã agora que lançou um foguete, o foguete dela explodiu. Sim. Sabe o que aconteceu com a empresa? Acabou, faliu. Sim. Entendeu? Não é qualquer... É porque a gente coloca qualquer pessoa, mas não é qualquer pessoa. Primeiro tem a pessoa, tem que ter grana. Ele foi a pessoa certa no momento certo. Ele tem que ter grana e tem que ter... Não é a pessoa certa no momento certo, cara. Eu acredito isso, que ele foi a pessoa certa no momento certo. E com a coragem certa, porque ele teve coragem, cara, de enfiar a grana dele num negócio altamente arriscado. Mas isso foi uma estratégia política, Sérgio. Isso foi uma estratégia política. Isso foi uma estratégia política. Política quando? Na minha visão. Em 2002, quando ele criou a SpaceX? Não, mas ele pensou à frente. Não, eu não preciso fazer uma estratégia. Eu não preciso... Não, calma. Então, vamos lá. Ele pensou à frente. Ele é um cara visionário, então. Eu não preciso fazer uma estratégia política. Não, tudo bem. Concordo com você. Então você concorda que ele é um cara visionário? Não, ele teve uma visão. Eu concordo. Ele foi visionário. Ele tem diversos pontos positivos, certo? Isso aí. Ninguém é. Porra. Obrigado, Sérgio. Valeu, tamo junto. Tem 12 minutos, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Não brigaram pela cadeira? Pera aí. Vai lá, de novo. Bora. De novo. Manda. Questão política. O Obama cortou 20% do orçamento da NASA. E ele fez a NASA começar a privatizar a exploração espacial. Sim, cara, mas o Elon Musk tem nada a ver com isso, cara. Então, mas a grande questão é poder financeiro. O Elon Musk é herdeiro. Cara, herdeiro? Ele é herdeiro. Herdeiro de quem? Ele nega a história das minas de esmeralda, mas o pai dele... Não, cara, você já leu a biografia do Elon Musk? Não.
O Elon Musk... Mas eu sei... Calma, calma. Agora não tem negócio de Elon Musk herdeiro, não. Meu lado, não. Tô defendendo o Elon Musk aqui, você tem que falar que ele é herdeiro, cara. Admitiu que ele comprou ele tinha metade de uma mina de esmeralda e viveu muito bem na África do Sul por causa disso. Show de bola. O pai dele era engenheiro de Minas. Foi trabalhar na África do Sul. Você sabe o que o pai dele fazia com ele, com o irmão dele e com a mãe? Batia, espancava. Tanto que a mãe pegou os dois e foi morar no Canadá. Essa é a história do Elon Musk, cara. Do avô materno dele. O avô materno dele. A história é muito legal. Muito legal. Que defendia a tecnocracia. Exatamente. E saiu do Canadá justamente porque ele queria derrubar políticos. Sim, e democraticamente eleitos. Foi pra frente? Não. Não, porque era uma ideia só, Mas o que o Elon Musk tenta até hoje fazer tudo bem, cara, colocar tecnocratas bilionários no poder. Tudo bem. Até aí, tudo aí, não tem problema nenhum. Então a gente volta de novo. Agora, a exploração espacial depende da política. Esse ponto aqui... E do poder financeiro. O Elon Musk, cara, uma coisa, pessoal, ele não tem nada a ver com a decisão da NASA. A NASA, num determinado momento, por que ela fez aquilo? Você sabe por quê? Não. Porque ela criou o programa do ônibus espacial, que era para ser barato, que era para ser rápido e seguro. Matou 14 astronautas, era caríssimo e não tinha nada de rápido, porque um voo do outro demorava 7, 8 meses. Quando a NASA se deu conta daquilo, ela falou, cara, isso aqui não é mais pra gente, entendeu? Não dá. Então o que nós vamos fazer? Vamos abrir isso aqui para empresas privadas. Por que a China consegue? E pronto. A China consegue? É a vontade política. Aí tem um ponto, ponto muito interessante. Mas aí o Elon Musk, cara, ele não tem nada a ver com isso. Mas o Elon Musk, ele se coloca, coloquem uns bilhões no meu bolso que eu faço. Mas ele passa por concorrência, cara. Se derem todos esses bilhões pra você, você faz melhor. Não faço, cara. Faz. Faz. O Elon Musk, obrigado aí pela parte que me toca. Mas porque você não é psicopata como ele. Não, é muito calma aí, cara. Não é psicopata também, não. Ele é calma aí. Vai falar assim do meu Elon Musk também, não. Ele é megalomaníaco. Não é. Não. Ele pode ser megalomaníaco, mas isso não é uma coisa... Ó, ser megalomaníaco no ponto de vista empresarial não é uma coisa tão ruim assim. Mas ele é egoísta. Como você falou, ele prefere a guerra porque ele lucra com a guerra. Cara, nesse ponto aí é óbvio. Então ele só tá pensando no dele. Ele não quer saber se milhões de pessoas vão morrer com a tecnologia que ele criou. E não é só ele. E vamos lá, e também não é só ele. Não importa o país ser comunista. Acabei de provar aqui que a União Soviética comunista, ela cresceu tecnologicamente para entrar na guerra. Tem a ver com egoísmo e megalomania. Não, cara. Aí é uma coisa acima disso. Aí, infelizmente, cara, o mundo é assim. A natureza humana é falha. Desenvolve em momentos de guerra. São os momentos em que a gente tem os maiores desenvolvimentos científicos tecnológicos. Isso é provado. Sim, eu volto novamente na política. O que fizeram com Alan Turing? Usaram ele até o limite, cara, porque era útil na guerra, e condenaram o cara por ser gay. Você acha que eu vou defender o que fizeram com o Alan Turing? Lógico que não, cara. O cara era um gênio, mas é uma questão, sempre esbarra na questão política. Bem, eu acho que se não existisse o Elon Musk... não tem nada a ver com isso, cara. Ele não tem nada a ver com a política, cara. Ele pode mas ele surfa na onda da política e pega o dinheiro governamental para fazer as coisas dele. Mas vamos lá. A NASA chega... A AEB. Vamos pegar um exemplo aqui do Brasil. A AEB chega e fala assim, a partir de hoje, galera, eu estou abrindo aqui o mercado para empresas fazerem foguete para levar um satélite que nós vamos fazer para o espaço. Eu crio uma empresa, você cria a sua, cada um aqui cria a sua. É aberta uma concorrência. Sim. A gente vai lá e vai concorrer em pé de igualdade. A AEB vai escolher alguma. Vamos supor que a AEB escolha a minha. Aí eu vou começar a ser detonado. Cara, surfou na política. Eu não surfei na política. Não, mas aí é uma concorrência justa. Quando o cara já é bilionário, já era banqueiro, né? Não era, né? Cara, não era. Ele já era banqueiro, ele era dono do PayPal. Não era, não. E quando ele criou a SpaceX, ele não era mais PayPal. Ele tinha vendido o PayPal. Mas ele já tinha os milhões do PayPal. Você sabe o que ele fez com os milhões do PayPal? Não. Ele pegou toda a grana dele e comprou 4 foguetes. Ele fez 4 foguetes. Ele fez um investimento. Ele fez... tudo. Que é o que o bilionário faz. Ele mas ele não fez todo o investimento. Cara, ele fez todo o investimento dele. Todo. Tudo bem, ele arriscou toda a grana. Sim. E aí agora pro pessoal que quer falar o que surfou na política, não é assim, tudo bem, cara. Mas a questão, o seu ponto é, sem ele não aconteceria. Eu acho que poderia acontecer. Não é. Então vamos lá, só para repetir aqui, não é que não aconteceria, estaria atrasada. Poderia acontecer, poderia levar mais 20 anos para chegar no pé que a gente está hoje. Não é que não aconteceria, mas que estaria muito atrasado. Lendo, de novo, desculpa que eu esqueci seu nome. É Juliana. Juliana, é o nome da minha prima, vai lá. Então, eu vou retomar um debate que você fez com eles nesse ponto, né? Que você fala muito sobre a separação do CPF do CNPJ, né? Sim. Do ponto de vista do avanço tecnológico que o Musk fez. Isso no marco de a gente reconhecer que o Musk é uma pessoa que, enfim, né? Integrou o governo Trump,
que você disse pra mim que ele não é negacionista, mas ele fez os trabalhadores da empresa dele, da Tesla, voltarem antes da vacina sem usar máscara, que são, né, elementos de pessoas negacionistas. E, por outro lado, ele, enfim, né, posta tweets a todo custo, a todo momento, sobre vários temas. O CPF dele. O CPF Exato, dele, você coloca isso de que... muita coisa que ele fala. Não tem como concordar, não tem como, é loucura mesmo. Sim, e que ele é uma pessoa, você reivindica justamente os avanços, né, aeroespaciais. E aí eu queria fazer uma comparação meio escrachada, assim, porque se a gente pega um momento do nazismo, foi desenvolvido uma engenharia aeroespacial bastante relevante do ponto de vista tecnológico. Com primeiro o V12, foguete. Inclusive, o primeiro objeto que chega até o espaço. E a gente consegue fazer uma reivindicação da indústria nazista, separando o que é o nazismo e o que é o seu desenvolvimento tecnológico? Não tem como... A ciência não é... E a ciência nunca foi neutra. A ciência não é neutra. Os cientistas... a ciência foi neutra, não. Então, porque a ideologia dos cientistas são muito relevantes. Não, mas aí não tem ideologia de cientista, não. E ainda mais no nazismo, muito menos ideologia de cientista, entendeu? Mas o Musk faz... Pega os caras ali e põe pra fazer. Não, claro que não, gente. O que é isso? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Vamos lá. Esse negócio aí, o V2 e tal, só prova o ponto que eu trouxe. Não tem momento na humanidade em que tenha mais desenvolvimento científico e tecnológico do que em guerra. Não tem. Você pode procurar na história da humanidade. É sempre nesse momento. O nazismo tá aí justamente para provar isso, tá? Ponto. Isso aí não tem como. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O mundo foi dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. Os Estados Unidos criou uma operação chamada Operação Paperclip. Eles foram na Alemanha e pegaram todos os principais cientistas alemães, entre eles Werner von Braun, e levaram para os Estados Unidos. A União Soviética fez a mesma coisa. Ela fez a operação dela, que vai me fugir o nome aqui, porque é muito complicado de falar, foi lá e pegou a galera também que restou e levou para a União Soviética e fez o desenvolvimento. Por isso que a gente tem a corrida espacial e os dois iam ali pau a pau, entendeu? Mas por quê? Porque eles estavam em guerra. A guerra faz isso. Então, é isso, entendeu? Então, Sacani, mas eu acho que é de um perigo enorme propagandear a ciência, separando ela a serviço do que ela tá. E quando você fala que separa o CPF do CNPJ, você se coloca esse risco. Porque desenvolve na guerra. Inclusive, a Starlink foi usada, né, em outubro de 2023, para que os mísseis de Israel chegassem às escolas das universidades de Gaza. Inclusive, né, destruiu a única universidade que tinha em Gaza e que pesquisava, e para matar as crianças e as mulheres. Aí você me diz, se desenvolve pesquisa bélica nas guerras? Sim, se desenvolve. Aí você separa o CPF do CNPJ, a serviço de que tá esse desenvolvimento? Você não entra nesse debate. E não entrar nesse debate, de fundo, defender a serviço do que tá. E a gente viu um genocídio na Palestina. E o Musk foi parte de financiar esse genocídio com a Starlink. O que eu tô falando... Não existe não entrar. Tem pessoas morrendo. Mas eu sei disso. Tanto que eu falei, infelizmente... Infelizmente o mundo é assim. E você fala que você é fã de um cara desse, gente. Se o mundo for... De um cara que tá ajudando no genocídio na Palestina. Você é fã de quem? Você é fã da Palestina, por exemplo? Eu sou fã dos palestinos, das mulheres e das crianças que lutam, que resistem. Eu não sou fã do Hamas, eu sou fã dos palestinos que lutam. Aí você concorda. Eu sou fã dos trabalhadores. Tá separando. Não, eu sou fã da população palestina, eu não tô separando. Inclusive, essa população são os trabalhadores que desenvolvem a ciência nas universidades, nas empresas. Eu sou fã dos trabalhadores que na Suíça lideraram uma greve contra a patronal do Elon Musk. É deles que eu sou fã. Eu não sou fã de bilionário. Eu não sou fã do Jeff Bezos, como você colocou no começo. E eu não sou fã de político também. Dos governos burgueses que de fato não colocam a ciência. Eu entendo seu ponto. Agora, uma coisa a gente não pode negar. Em momento de guerra que a ciência e a tecnologia desenvolve. Não tem outro... isso aí não tem como negar. Se o mundo ficar em paz eterna, não tiver guerra entre nenhum país, não vai ter desenvolvimento. Não vai ter. Não vai ter. Sinto muito. É triste, é duro, é cruel, mas é assim. Tudo bem. Entendeu? Agora, beleza. E a guerra, eu não acho que não tem que existir guerra. Inclusive, pra gente derrubar o sistema capitalista, é uma guerra contra o sistema capitalista. Mas aí no comunismo vai dar o mesmo problema. Mas... essas armas têm que estar na mão dos trabalhadores, inclusive para que os interesses defendidos sejam os trabalhadores e não dos sistemas capitalistas predatórios. Porque o Jeff Bezos, ele não é que ele coloca a arma dele
na guerra pra qualquer lado, seja pro povo palestino, seja pra Israel. Tá na mão de Israel. Tá na mão dos Estados Unidos. Primeiro que a Starlink não é arma nenhuma, tá, pessoal? Não é arma. Tudo bem, mas ela serve... Ele é um satélite de comunicação. Sim, mas ela serve pras armas encontrarem os seus Posso trazer só um contraponto? Claro pra você é Vou trazer um contraponto. Nos últimos furacões grandes que passaram nos Estados Unidos, só não morreu mais gente por causa da Starlink. Só não morreu mais gente por causa do Tesla. Porque eles usavam o Tesla como gerador de energia, ligavam a Starlink, porque toda a comunicação, a primeira coisa que acontece numa inundação, igual teve agora em Minas, ou em furacão, é a comunicação ser cortada. Sim. Só consegue se comunicar pelo Starlink. E aí? Então, mas eu, enquanto comunista, acho que isso tem que deixar claro, a gente não nega os avanços tecnológicos. O que a gente se contrapõe a você, Sacani, é que você fala que, beleza, serviu os furacões, mas também serviu a genocídio, e aí faz parte. Tipo assim, se essa ciência que avançou, e só realmente quem tem dinheiro consegue avançar hoje na ciência, tá a serviço... não é quem tem muito, inclusive, não é assim, quem tem dinheiro. É quem tem dinheiro, porque assim, inclusive tem uma contradição grande que você tenta dividir, mas o Elon Musk, ele foi ministro do Trump, enquanto o Trump desfinanciava as universidades. Então é difícil pesquisar sem financiamento das universidades. Mas ele não tinha nada a ver com... Não, ele tem a ver. Ele tá no governo Trump como ministro, ele tem a ver. Mas ele era ministro do quê? Ele era ministro... Ele era de ministro de uma coisa que tem nada a ver com financiamento científico, gente. Mas constrói o governo igualmente. Não, claro que não. Um governo, ele apoia. Quando você é ministro, você apoia um governo que financia a ciência. Não, vamos supor que o Lula chama você pra ser ministra... Eu não vou ser ministra do Lula. Calma, não, tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Mas eu negaria se eu fosse uma pessoa, porque... Um presidente X... Eu não quero ser quem vai explorando os indígenas. Então eu vou ser ministra do Lula. Calma. Você é chamado pelo presidente X para ser ministra da Educação. Pronto. E esse presidente tá atacando... Calma! Aí o cara vai lá e fala assim, a partir de amanhã eu tô destruindo todos os hospitais, que é conta do Ministério da Saúde. O que você tem a ver com isso aqui? Eu não seria ministra de um governo burguês que tá a serviço de destruir. Não, mas que fosse comunista. Você acha que o Elon Musk não sabia quem era o Trump? Ele falou, eu não conheço o Trump. Claro que ele sabia. Ele me deu um ministério, eu não sei que ele vai desconstruir a educação. Mas ele não tem nada a ver com isso. Claro que ele tem a ver. Se você se propõe a construir um governo, você tem a ver com esse governo. O Elon Musk só é atacado porque desafia o sistema. É que ela quer brigar. Ela quer brigar pelo negócio. Pera que eu esqueci de pôr o tempo aqui. Eu uso 3 minutinhos, depois eu passo, gente. Tá tranquilo. Uma emoção, né? E aí, prazer, tudo bom? Qual que você chama? Sou o Jimmy Bro. Jimmy Bro? Isso. Boa, garoto. Cara, em primeiro lugar, falar que é uma alegria estar tendo a oportunidade de ter um debate de mais alto nível, porque até então eu só debati com bolsonarista, MBL, umas tranqueiras desse tipo. Inclusive, quem quiser ver, tem uns cortes bem engraçados ali no meu Instagram, jimmybro.art. Mas voltando aqui, você é um cara que acho que faz um trabalho importante aí na divulgação científica. Eu também sou entusiasta da astronomia, enfim. Mas hoje o Sergião tá aqui para defender o indefensável, então eu tenho que estar do outro lado da mesa aqui, né? Então vamos para esse tema que você tá colocando Elon Musk como supostamente um cara perseguido pelo sistema, né? Um cara antissistema. E a primeira coisa que eu diria é que é complicado isso aí, cara. Que na verdade, para mim, o Elon Musk, ele representa exatamente a personificação do sistema, assim. Eu quero até aproveitar ele, que é um bilionário que até é mais odiado, acho que até por causa disso, que é um cara mais... é a cara mais conhecida, né? Porque normalmente os bilionários, a burguesia de verdade, os donos do dinheiro e, por consequência, do poder... Eles costumam ser caras mais anônimos, mais discretos, mas o Elon Musk é um cara que gosta de aparecer, ele cumpre esse papel de ser mais midiático, então eu quero usar ele aqui como um exemplo para fazer essa crítica a bilionários em geral, mas principalmente ao sistema que permite que esses bilionários existam. Faça. Então, vou usar aqui 2 minutinhos rapidinho só para tentar te convencer de que a premissa de que bilionários não deveriam existir, não como uma frase vazia, mas explicar por que a existência deles na prática inviabiliza, inclusive, uma democracia literal, inviabiliza uma comunicação isenta, inviabiliza, inclusive, o desenvolvimento pleno da ciência, como falaram aqui, e acho que o principal, que é o acesso a toda a população dos frutos que essa produção científica pode gerar, certo? Então, vou me arriscar aqui, saindo um pouco da minha área, vou para matemática, depois até para você me corrigir se estiver errado nisso, falar alguma cagada, mas acho importante para a gente dar uma ideia assim, de dimensão de grandeza, diferença entre 1 milhão e 1 bilhão, por exemplo. Você que é um cara que trabalha aí com distâncias astronômicas, sabe que às vezes é difícil a gente conseguir visualizar. Eu gosto daquela analogia, aquela ilustração de usar segundos, né? Em que 1 milhão de segundos dá um equivalente a 11 dias e 1 bilhão de segundos já dá 33 anos. Então é um abismo enorme.
E acho importante a gente falar a diferença na prática mesmo, do ponto de vista de padrão de vida, de consumo, qualidade de vida. O cara que tem centenas de milhões para o cara que tem centenas de bilhões, eles vão viver ambos do top, bom e do melhor. As próximas gerações, inclusive, se quiser não trabalhar, tá tudo garantido. Então, a única função prática nesse sistema, desse excedente, desse acúmulo, é ser convertido em poder político para estar acima da lei e fazer o que for necessário para aumentar os seus lucros, ultrapassando por cima de leis, inclusive internacionais, por cima de ética, por cima de humanidade. Não atravessou lei internacional nenhuma, não. Então, quando o cara chega e fala, por exemplo, tranquilamente, abertamente, aspas dele no Twitter, eu daria golpe na Bolívia, assim, pelo lítio deles, em qualquer outro lugar, porque se eu quiser, é isso aí, que eu tô acima da lei. Aspas do Elon Musk. Amanhã pode ser o Brasil, inclusive, você sabe do nosso potencial de terras raras, né? Que é de interesse comercial dele também, então se ele quiser vir aqui invadir, vai ser seguindo essa mesma lógica. Não vai invadir nada, cara, mas tudo bem, vai lá. Os poderes políticos que ele representa, né? Mas o que eu tô falando é que, nesse sentido, esse excesso de poder político que ele usa para ficar acima da lei, já entra, inclusive, naquele que a nossa amiga camarada aqui estava falando, de que a ciência ela acaba não sendo isenta, assim, um avanço científico, um desenvolvimento científico sem qualquer tipo de freio legal ou moral. Cara, hora nenhuma eu falei ciência, hora nenhuma eu falei que a ciência é isenta de nada, só para concluir, Sérgio, nada. Eu sei que não é a ciência em si, ela é pura, mas a aplicação científica num contexto político... Cara, de novo, vou repetir, cara. Cara, a gente vai viver e vai morrer com isso, cara. Infelizmente é isso, cara. Aí você concorda comigo, por exemplo, nazismo, que o cara teve um grande desenvolvimento científico. Sim, e a gente tem que questionar... Porque o mundo em cima deles. Depois... Mas a diferença entre a separação do CPF e o CNPJ é que o CPF toma as decisões éticas do CNPJ, né? Passa pelo filtro ético desse cara. Sim. Então, mas tem um interesse também, ué. Eu sentei. Eu toquei na cadeira primeiro. Seja cavaleiro, rapaz. Que é isso? Pronto? Prontíssimo. Prazer, seu nome? Olá, Sacane, eu sou Mafê. Mafê, vai lá, Mafê. Mostrou a página Psicologia Marxista. Sou militante da Juventude Faísca Revolucionária, uma juventude anticapitalista. E essa sim, antissistêmica. Não, isso é anti-Musk mesmo, mamando. Pois é, pra você ver, né? E bom, é meio, assim, absurda essa sua afirmação quando o Elon Musk, ele é uma expressão crua, das mais cruéis do que é esse sistema. Esse sistema que faz dele bilionário, que legaliza o roubo, permitindo a existência de bilionários, não é mesmo? Mas ele foi bilionário pelas coisas que ele construiu. E como já foi dito ele fez as coisas dele, ele criou a empresa. Ele foi... Você sabe a história? Você conhece a história do Elon Musk? Você não acredita nisso. Você conhece a história do Elon Musk? Conheço. Não conhece? Conheço. O Elon Musk, ele apanhava do pai. Fugiu com a mãe pro Canadá. Tadinho. O irmão, então vamos lá. Ele não tinha... ele era bilionário? Eu quero dialogar com você. Ele não era bilionário, ele não era. Olha só, eu quero jogar um jogo com você, pode ser? Vai lá. Você falou que o que pra mim é um erro de formação, que consegue separar o CPF do CNPJ, não é isso? Eu consigo. Tá bom. Quando ele tuita, celebrando o golpe na Bolívia, falando, é isso mesmo? Foda-se, vamos dar golpe. É o quê? É o CPF ou é o CNPJ? É o CPF. Beleza. E quando ele extrai lítio da Bolívia, destruindo povos originários, destruindo a natureza para construir os foguetes, as baterias, os carros elétricos dele. É o CPF ou é o CNPJ? Constrói foguete com lítio da Bolívia, não. É o CPF ou é o CNPJ? Ele extrai lítio da Bolívia, onde está 70%. Ele não extrai lítio de lugar nenhum. Não. Ele não. Ele? Entendi. Então Elon ele Musk? não trabalha nas empresas dele. Ele não sabe do lítio. O Elon Musk Ele não é responsável pelo lítio que é extraído da Bolívia. Para de brincar. O Elon Musk tem empresa de mineração agora? Ele não é responsável pelo lítio. Qual a empresa de mineração do Elon Musk? Ele não precisa de lítio, então. Qual que é a empresa de mineração dele? Tá, então você não sabe se é o CPF ou se é o CNPJ, Qual que é a empresa de mineração dele? Essas coisas se unem. Qual a empresa de mineração dele? Ele precisa de lítio, ele precisa de cobalto. Ele precisa de lítio igual todo mundo precisa. O cobalto, que é extraído como? Com trabalho infantil no Congo. Mas E com extração de lítio. Mas aí tudo bem, cada vez mais, essa produção de conhecimento a mineração dele... no mundo todo, não é só contra o Elon Musk, ué. A mineração predatória, No mundo todo. Então aí você pega o seu telefone celular e o Elon Musk é uma das maiores expressões do que é, na verdade, a lógica mais arcaica do sistema capitalista, o que faz ele a pessoa mais sistêmica do mundo, que é o quê? Roubar recursos naturais de países periféricos para desenvolver tecnologia de ponta em países centrais. Essa é a lógica mais arcaica, mais velha, mais conhecida do capitalismo. De mineração do Elon Musk? E aí você vem me dizer que ele é antissistêmico? Qual é a empresa de mineração dele?
Ele não tem empresa de mineração pra extrair nada. Ele não precisa nem de lítio, nem de cobalto, que é extraído na América Latina. A empresa dele precisa as baterias, né, que você tá falando. Ele não sabe de nada, né? Pelo que você fala. Ele não sabe de nada do que acontece nas empresas dele, Não é isso. Ele não sabe da Amazônia, ele não sabe da Palestina, ele não sabe da América Latina. Peraí, você está falando que o Elon Musk vem aqui, vai na Bolívia e extrai o lixo. Ele não faz isso. Não, ele não faz com as mãos, ele não deve nem saber, né? Ele não faz isso, ele sabe disso, ele já tuitou. Tem que explicar isso aqui. Cara, tem que explicar isso aqui. Daqui a pouco vamos falar que ele para o foguete em cima da Bolívia e puxa o lítio com o foguete e vai embora. O Elon Musk, cara, ele não tem empresa de mineração. O Elon Musk, ele não tem empresa de mineração, cara. Ele compra o lítio, ele compra. Igual todas as empresas do mundo compram, ele não extrai, gente. Então, peraí, eu entendo seu ponto. Eu entendo o que você tá falando. Só que aí, então você não vai bater só no Elon Musk. Então bata em todo mundo. Não é bilionário, não. Não é só bilionário, mas aí não é só bilionário. Não é só bilionário. Não é só bilionário que você vai ter que bater. Você vai ter que bater em tudo que é coisa que faz um prédio, que faz celular. O lítio da Bolívia, do Chile, o cobre do Chile, é usado... Como que ele apoiou um golpe, gente? Que apoiou o golpe? Ele falou... Senta. Vim de Marte, represento aqui a Redcast aí também. 12 minutos. 13, na verdade, 12h50. 13 minutos. Ó, 13, hein? Faz o L aí. E aí, tudo bom? Prazer. Seu nome? Eu sou Alexandre Fumaça. Alexandre Fumaça, vai lá, mande. Ator, skatista e também produção de TV e vídeo. Boa. E sou fã do pessoal aqui também, que começou bem, o turma do Cal. Também sou fã deles. Então, mas, ó, assim, um resumo rápido, assim, eu resumo rápido, assim, eu vi você defendendo Elon Musk e tal, e todas as coisas que ele colocou, que ele produziu, que ele incentivou e tal. Mais uma pergunta, qual o retorno dele que ele tem, assim, no caso da África do Sul, né, que ele é conhecido da África do Sul, né, que roubou lá ele diamante. Nasceu na África do Sul, cara. Então, mas ele tirou, sugou diamante, não, ele não sugou diamante, cara. Ele não sugou diamante não nada pra galera. Muito pelo contrário, ele foi nada pra galera. Ele foi levado da África do Sul com a mãe dele quando ele era criança, cara, porque o pai dele chegava em casa, cara, batia nele, no irmão e na mãe. A mãe um dia pegou os três quando ele era criança. Você sabe a história do Elon Musk? Por alto, assim. Não, você não sabe. Eu sei que ele roubou o Tesla do Nikola Tesla, pra começar. Sei disso. Tá? Nikola Tesla, ele roubou o nome Tesla, ele não paga um royalty pro Nikola Tesla até hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso eu sei. O Elon Musk, cara, você falar que o Elon Musk deve à África do Sul porque ele roubou o diamante lá. Pra população pobre de lá, ele só sugou. Lá, cara. Não, mas ele fez a fortuna dele, aí ele... No quê? De tudo que vocês colocaram agora. E tirar lítio aqui da Bolívia. Cara, gente, para com isso, cara. O Elon Musk não tira lítio de lugar nenhum, cara. Ele não tem uma empresa de mineração, cara. Vender essa conversinha, ele vai pra Tira isso Marte. da cabeça, pelo amor de Deus. Cara, você pode odiar, você pode massacrar o Elon Musk. Mas, cara, não fala que o Elon Musk tira... Seguir. Sente aí. E aí, senta aí, Sérgio? Sentou? Vai lá. E aí, Sérgio, tudo bem? Prazer, tudo bem? Júlia Henrique, minha mãe é sua fã, Rosângela, tá assistindo aqui, um abraço pra ela. Manda um abraço pra ela, cara. Como que ela chama? Rosângela. Rosângela, um abração, tamo junto aí. Então, Sérgio, vamos lá, você falou que o nosso querido Elon Musk, Mito Musk, é o cara antissistema. Ô, Sérgio, você é tão estudado, cara. Antissistema, o cara tá dentro do governo Trump. Pô, ele tá dentro do sistema. O cara é um bilionário no sistema capitalista. Então, comunista e socialista ele não é. Tem algum outro sistema que eu não conheço? Isso aí não faz ele ser antissistema, não? Não, que sistema é esse então? Porque capitalista ele não é contra. Ele não é contra o sistema democrático do governo dos Estados Unidos porque ele faz parte do governo. Então já tem dois sistemas que ele não é contra. Terceiro, calma, Sérgio, calma lá. Pera. Não fique nervoso, calma. Só pra esclarecer muito bem pra todo mundo aqui, o Trump o Musk já não faz mais parte do governo Trump. Mas ele fez parte. Ele não faz, porque ele brigou com o Trump, afinal, acima de tudo aí, de tudo que vocês falam,
Vocês não lembram que ele brigou com o Trump. Ele foi expulso do cargo dele. Ele brigou com o Trump por questões políticas, por questões que envolvem empresas. Por questões políticas. Por questões políticas. Mas calma, Sérgio. Mas calma, Sérgio. Questões políticas. Não quer dizer que ele é contra aquele sistema do governo dos Estados Unidos. Ele é contra o Trump. Não. Ele é contra o Trump. Ele não é contra o sistema. Eu posso falar por que ele é contra o sistema? O Elon Musk então é comunista, gente. Calma, caramba. Posso explicar? Posso explicar? Pode. O Elon Musk, cara, ele foi muito bem dito. Agora eu esqueci quem que falou aqui da tecnocracia. Quem que foi? Foi ele. O Elon Musk, ele é conhecido como o cara que quer aplicar de forma real o que o avô dele defendia. O avô dele defende a tecnocracia, que é contra a democracia, que é contra comunismo, é contra tudo isso aí. Que é um sistema hoje, né, se você pegar e estudar o que o avô dele escreveu, pelo menos o avô dele é tido como o pai da tecnocracia. Primeiro, nunca foi aplicado em lugar nenhum, porque tem vários problemas e poderia causar vários problemas. Mas ele é um defensor do que o avô dele pregava. Por isso que ele é contra o sistema, cara. Por isso que ele é contra o sistema, entendeu? Porque ele prega um negócio, ele prega que o mundo deveria ser, a tecnocracia deveria comandar o mundo. É bom, é ruim? Aí a gente pode sentar aqui, cara, e discutir isso o resto da vida. Agora, ele foi tirado do governo por causa disso. Por quê? Porque ele queria colocar ali pessoas, como o avô dele dizia, pessoas que têm que ter um conhecimento técnico muito foda, porque são esses caras que vão conseguir comandar a sociedade. É isso, cara. O Sergião, entendeu? Por isso que ele foi mandado embora do governo. Ele foi mandado embora do governo, cara. O Sergião, ele foi mandado embora do governo, mas vou falar uma coisa pra você. Em que momento ele falou assim, olha, muitos bilionários do sistema capitalista, e isso é um problema. Em que momento ele falou isso? Mas pra que ele vai falar isso, cara? Olha, Sérgio, como você é inteligente. Como você é inteligente, né, Sérgio? Pra que ele vai falar isso? Porque ele quer que se mantenha o mesmo sistema, que ele seja bilionário e que ele tenha a mão da riqueza, do sistema de produção, dos meios na mão dele. Por isso. Ele quer empregar o tecnocracismo. Não, ele quer empregar o empregado mesmo. Ele quer colocar o... Isso sim. Isso aí também. Isso que ele emprega muita gente, hein? Com certeza. Ele emprega muita gente. Você sabe bem. Ele emprega muita gente. Conheço, aliás, vários funcionários dele. 6 por 1, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Cara, se brincar é até 7 por 7, viu? Que trabalham lá. Mas ele emprega essa galera. Isso aí não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Com o salário mínimo. O lance dele, e também não é isso, mas também é outra coisa que pode ser discutida. Mas o lance ele é contra todos esses sistemas aí, porque ele quer empregar um sistema novo na parada. É isso, entendeu? Que vem do avô dele. Ele quer tornar a ideia que o avô dele teve uma realidade. Vai ser possível fazer isso? É bom, é ruim? Show de bola. Isso é uma outra discussão. A gente pode sentar aqui e quebrar o pau sobre se isso é bom ou ruim. Você tá falando que ele defende o sistema do avô dele que é bom, mas você tá falando agora que isso é bom, é ruim, você não sabe? Não é que é bom, cara. Ele defende o sistema do avô dele, que ele acha que é um sistema bom. Só que precisa ser colocado na prática. Nunca foi colocado. Entendeu? O sistema do avô dele era ganhar mais dinheiro. Tecnocracia. Esse era o sistema do avô dele. Era tecnomoney. Pessoas de altíssimo nível de conhecimento, de altíssimo comandando poder de riqueza. Sabe o quê? Sabe como que ele é contra o capitalismo? O capitalismo é um negócio que é baseado na escassez. Certo? Nossa, você jogou você inteligente, mano. Ele não tá. Ele não tá. A tecnocracia não é baseada nisso. A tecnocracia seria baseada, e já existem estudos piloto disso aí, de você pegar e fazer o lance da... Você já ouviu falar nas fazendas de energia? Com certeza, mas agora tem que dar chance pro próximo. Que pegam... Só explicar aqui pra galera, tá? A ideia é fazer um sistema totalmente baseado em energia. E a gente trocar com base em energia que a gente consome e que a gente produz. Esse que é a base que ele quer fazer. Vai dar certo, não vai? É uma outra história, a gente pode discutir. 6 minutos e 20, tá? Pra vocês ficarem sabendo. Prazer, tudo bom? Prazer, eu sou o Ramon, sou historiador e artista. Boa, Ramon. Com relação ao Elon Musk ser antissistema, eu vejo que contemporaneamente tem uma distinção entre o sistema capitalista e o Estado burguês, que na verdade é uma distinção errônea, né? O Estado burguês, ele faz parte do sistema capitalista e muitas vezes quando bilionários ou ditos anarcocapitalistas, né, se colocam contra o Estado... Não estou dizendo que ele é ele, tá? Mas se colocam contra o Estado... muitas vezes isso acaba virando sinônimo de ser antissistema. No caso do Elon Musk, eu vejo que é impossível ser antissistema, primeiro pelo ponto de vista de que o sistema capitalista prioriza a acumulação de capital e o Elon Musk é um especialista nesse sentido em acumular capital e em outro sentido também que já foi citado aqui anteriormente, ele recebe uma grande
parte de subsídios estatais, né, principalmente do governo norte-americano. Mas beleza. Não. Mas não é exatamente... Mas esses são alguns dos pontos que eu acredito que já fazem com que ele não seja antissistema. Ele não tem culpa nenhuma, que os caras abrem concorrência, ele põe a empresa dele, a empresa dele ganha. Beleza, mas entendeu? Assim, se você podia ser a empresa do Jeff Bezos, podia ser mas eu não tô da esquina, não tô criticando isso, eu tô criticando o fato de se dizer antissistema e utilizar de subsídios estatais para se dizer antissistema. Mas qual que é o problema disso? Mas então você não se diga antissistema. Mas com relação à tecnocracia, eu só queria aprofundar um pouco mais aqui, porque existem alguns autores que hoje classificam a nova etapa, o novo estágio do capitalismo como tecnofeudalismo, né? Sim. E eu acredito que o que o Elon Musk faz está mais alinhado com a visão de um tecnofeudalismo. O que era o feudalismo? Né? Os camponeses utilizavam as terras que não pertenciam a eles e teriam que pagar tributo a esses senhores. Sim. Quem acredita que o tecnofeudalismo é um novo estágio do capitalismo enxerga as plataformas digitais como uma espécie dessas terras onde os trabalhadores estão ali dentro da plataforma trabalhando. É o que eu falei, cara. E aí a gente ainda tem que pagar tributo, então, para esses bilionários. O Elon Musk, ele domina, através de plataformas, setores muito estratégicos, né, da economia. Desde transporte, energia, comunicação. Então, só para finalizar, eu já passo a palavra para você. Então, o tecnofeudalismo, ele não é um novo sistema, ele é apenas um estágio superior do capitalismo, onde existe onde a exploração ela é aumentada, ela é intensificada, não sabemos, né? E assim, historicamente, se a gente está voltando pro feudalismo, é um avanço retrógrado, né? É até contraditório falar sobre isso. Pera aí. Então vamos lá. Ele, como eu falei, o lance dele é a tecnocracia. Tudo bem, eu sei que existe o tecnofeudalismo, que o pessoal que é um avanço do capital, que muita gente tem medo de aplicar a tecnocracia hoje, porque ela pode virar isso. Por isso, talvez que ela não tenha sido aplicada, não sei o quê. Outra coisa, é bom ou é ruim esse negócio? Igual eu falei, cara, a tecnocracia é um sistema diferente. Ela é boa, ela é ruim, ela tem problema, ela não tem? Aí é uma outra discussão, entendeu? O que eu falo é o seguinte, ele vai contra muita coisa do sistema para aplicar essa parada. Se isso vai virar um tecnofeudalismo, como você falou, não é consenso. Não é um consenso isso. Eu sei que muita gente fala que isso tende a virar o tecnofeudalismo. Porém, pode ser que não. E se ele for um cara que não seja esse cara? Mas você e se ele for o cara que vai na... Vou falar aqui, não dei risada, hein? Mas na pureza da ideia do avô dele. Entendeu? E aplicar a ideia do avô dele daquela maneira mesmo. Independente disso. Pode ser que seja impossível hoje, e por isso que não foi aplicado? Pode, mas aí é um papo que a gente teria... Aí teria que criar um outro 30 contra 1 para discutir isso. Mas conceitualmente, você não acredita que isso, na verdade, é só uma forma de gestão do capitalismo diferente, não um sistema diferente? No caso, não é uma democracia liberal, mas uma não tecnocracia. Não é uma democracia. Mas ainda é o sistema capitalista. Não sei se é... Não sei, cara. Teria que aprofundar mais isso aí mesmo. Mas é isso. Framboesa de ouro pra vocês, viu? Framboesa de ouro. Vai lá. Tem 2 minutos. Prazer, tudo bom? Prazer, Serjão. Te acompanho desde a época do canal Assombrado. Opa, salve Assombrado. Meu nome é Lucas, sou biólogo, tenho 26 anos, professor e pesquisador. Podcast Netos de Darwin, pode acompanhar, por favor. Belo nome. Beleza? Eu sou austro-libertário, autodidata em economia austríaca, e por saber que Elon Musk é um neoconservador tecnocrata, eu sei que ele é um sócio, assim como todas as outras tentativas de implementar a tecnocracia que já aconteceu, inclusive no país em 64, tá bom? Então aquela ditadura militar que teve foi uma ditadura tecnocrata de sócia. Será? Capitalismo é o respeito incondicional ao livre comércio e à propriedade privada. Qualquer outra coisa além disso é uma forma de socialismo. Então, Elon Musk é um socialista. Totalmente incutido. Aí, ó, vocês aí, ó, Elon Musk é socialista. Totalmente incutido dentro do sistema. Ó, eu quero ver a partir de hoje todo mundo chamar Camarada Musk, hein? Camarada Musk. Camarada Musk. Claro, ele não é um comunista no sentido puro, mas ele é uma das várias facetas de socialismo. Tecnocracia é socialismo. A tecnocracia é um socialismo? É socialismo, porque qualquer outra coisa que não é capitalismo é socialismo. Qualquer outra coisa. Essa é a dicotomia. Então vamos lá.
Eu acho que ele também acha que não é bem assim, né? Ele já acha que o tecnocracismo levaria a um capitalismo pior ainda do que a gente tem, entendeu? Não existe capitalismo sem o respeito incondicional, livre comércio e propriedade privada, Sim, cara. aí a tecnocracia ela vem contra isso. Por isso que é uma coisa à parte disso. Aí ela vira socialismo? Não, exatamente, é a dicotomia. Não, é a dicotomia cara, radical. Não, aí também. Só existem essas duas cara, opções, eu não sou comunista, mas também você falar que o negócio é dicotomia é também preto não no branco, cara. é preto não no é, branco, não cara. é assim, Você acha que não, cara? Não, eu acho que não. Eu acho que o tecnocracismo, de novo, né, na ideia do avô dele, concordo com muito do que ele falou ali, que isso pode levar ao tecnofeudalismo, não é um consenso, tá? Mas pode ser que leve a isso. Mas a tecnocracia, do jeito que ela foi colocada lá atrás, ela não era um socialismo. Cara, mas Cara, você tem moeda única. Você tem mas não tem moeda, cara. Que, na verdade, você tem uma coisa. Energia, é questão de energia, então. Então, isso é socialismo Mas aonde? se eu quiser fazer minha moeda, eu não vou poder fazer. Não. Isso é socialismo puro, cara. É socialismo, não é Isso é socialismo puríssimo. Mas não é mesmo, não é. Aqueles... Tem o tempo aí. Mas eu gostei que a partir de agora é Camarada Musk. Minha quarta afirmação é: a compra do Twitter na época, né, hoje X, foi um passo contra a censura digital. Senta aí primeiro. E aí, prazer, tudo bom? Prazer, eu sou Kelvin, igual a temperatura. Opa! Cara, antes de tudo, eu queria perguntar pra você, né? Desde que o Elon Musk, ele comprou o Twitter e se tornou X, além de liberar conteúdo nazista e pedófilo, o que ele fez mais, né, contra a censura? O Elon Musk é um defensor do free speech, né, que a gente fala, né? Da expressão, né? Da livre expressão. Então, basicamente é isso. Ele tentou meio despolitizar, de certa forma, se é que deu pra fazer isso, talvez não tenha dado muito bem, o Twitter. E uma outra coisa, né? Desde que ele comprou o Twitter, é só prejuízo que ele toma ali. Saiu um monte de gente, saiu um monte de coisa. Então, esse bilionário não tem prejuízo, Sérgio. Ah, não? Não. Então tá bom. Não Ele tem? é bilionário. Fala com ele, cara. Fala com ele se não tem prejuízo. A empresa Twitter eu acredito que tem. Mas ele não ligou pra isso, cara. Porque ele é bilionário. Ele não vai ligar pra isso. Ele comprou o Twitter pra isso, pra deixar ali um lugar de livre expressão, cara. Virou uma rede social de neonazismo e pedofilia. Pô, caramba, eu tô lá no Twitter e não sou neonazista não, cara. Entendeu? Eu tô lá, posto minhas coisas lá. Vou falar, eu uso muito o Twitter. O Twitter, pra gente que é da ciência, ele é muito importante, cara. Por quê? Muitos pesquisadores postam coisa lá. Muitos pesquisadores pegam um artigo científico que uma revista te cobra $50 e coloca no Twitter de graça pra você pegar. Isso é neonazismo agora, cara? Não, isso é socialismo, eu adoro isso. Compartilhem o conhecimento, então gente. Então o Twitter é o quê? Então o Twitter é socialista. Não, pelo amor de Deus. O Twitter não é socialista. É por isso que eu tô falando, cara. O Twitter não é nada. O Twitter virou um lugar de livre expressão. Hoje o cientista pode pegar um artigo que uma Nature cobra $59 o artigo, ele põe ali de graça pra gente baixar. Que é muito bom. Tá, beleza, Sérgio. Bacana, eu gosto que a divulgação científica seja aberta pra todo mundo, mas não é sobre isso que o Twitter é. Em nenhum momento o Twitter se posiciona como um lugar de liberdade educacional e liberdade de informação. Ele se posiciona como o quê? O Twitter se posicionou como uma rede social diferente, o X, né? O X, porque o Twitter não existe mais. Descansa em paz, Twitter. Mas o Elon Musk, ele, quando a União Europeia traz as modificações, as informações que eles precisam, os bloqueios de perfil, ele bloqueia. Quando a justiça brasileira pediu pelo bloqueio dos perfis, ele bloqueou também. Então, além de liberar conteúdo nazista e pedófilo, o que ele tá fazendo contra essa censura? Porque ele continua obedecendo estados e governos igual. Ele só tá fazendo a liberação de nazismo e pedofilia, inclusive com o Grok. Tanto que o do quê? Do Grok. O que tem? O Grok é bem ruim, mas continua. Mas o Grok faz o quê? O Grok é uma inteligência artificial alimentada pela mesma empresa que o dono é o Elon Musk. Mas daí o que quer dizer isso? Então, se você tem um dono de uma empresa que tem um ideal, e aí eu sei que você quer separar o CPF e o CNPJ, mas quem tá lá no fim é o Elon Musk tomando as decisões e guiando a empresa. O ideal supremacista branco do Elon Musk é passado pra frente nas empresas que ele está. Tem isso não, cara. O Elon Musk ele não tem nenhum tipo de ideal. Não, ele não veio de uma família que ajudou no apartheid da África do Sul. Que apartheid? Que é isso, cara? Se você pesquisar o apartheid da África do Sul, procura pelo Elon Musk, pai do Elon Musk. O pai do Elon Musk. Cara, o pai do Elon Musk espancava ele, meu amigo. Ele continua. Nunca disse que ele é uma pessoa boa. Nunca disse que ele é uma pessoa boa. O Elon Musk falou pra Forbes em 2014. Agora meu pai vira um assassino, por isso eu virei assassino também? Não, mas o que é isso, cara? Que é isso? Olha só, cara.
Sérgio, você é um cientista. Vamos usar dados aqui pra gente poder trabalhar nossas afirmações. Correto? O Elon Musk trouxe pra Forbes numa entrevista em 2014 que as pessoas perguntaram, né, o que ele fazia para poder lidar com o estresse, com os medos dele. Ele disse que nunca teve grandes medos e estresses na vida, porque ele vem de uma família muito boa, fora a parte do pai dele. Inclusive, na infância dele na África do Sul, o pai dele tinha um avião particular, o que já quebra toda a parte da meritocracia aqui, porque se você vem numa família que tem um avião particular, né, você não construiu nada do zero. Mas... Tem nada disso. Valeu. Vai lá. Voltei. Bora. Fale, diga. Eu sou videomaker, pra quem quiser acompanhar Henrique Aquaviva, eu fiz um documentário como as fake news eram a maior arma do nazismo. E elas ainda são recicladas. A propaganda nazista é reciclada pela extrema-direita infinitamente. O objetivo do Elon Musk ao comprar o X é dominar a narrativa, porque ela é mais importante do que armas. Claro, eu tenho certeza absoluta disso. Liberar. Não existe mais no X, ex-Twitter, a opção de você denunciar fake news. Notícias falsas, não tem mais checagem de fato. Qualquer inteligência artificial que bote o Sacani vendendo uma porcaria que é falsa, você não tem mais como denunciar isso. Mas aí vamos lá, nós vamos pôr checagem de fatos. Quem é que vai checar esses fatos? Uma agência de notícia, de preferência. Não, pera, uma coisa é narrativa. Então, narrativa é uma coisa. Checagem de fatos é uma coisa. Ela ali, ó, ela me convenceu que a ciência não é isenta. Show de bola. Sim. Agora, uma empresa de checagem de fatos... Não é uma empresa, seria um grupos de comunicações concorrentes checando o mesmo fato. Um grupo de comunicação, é isso que a imprensa faz. Não, pera, isso que a imprensa faz. Grupos de comunicação checam fatos. E aí não vai ser isento? Na contagem da pandemia... Não vai ser isento? Nenhum deles é isento, por isso que eles têm que ser concorrentes. E aí, por isso que você tem que ter. Eu dou na mão de quem pra checar os fatos, cara? Tudo bem, você faz uma concorrência e coloca vários concorrentes checando o mesmo fato. E cada um dá a sua versão de checagem. E aí o público decide. Mas aí o público decide. Aí eu vou na linha a agência tal apura tal fato. Fato aconteceu? Aconteceu. Se isso é bom, se isso é ruim, isso é narrativa. Ninguém pode ser dono de narrativas. Mas você acha que as empresas vão checar os fatos, elas não vão acabar sendo donas de alguma narrativa? Não corre esse risco? Cada uma vai puxar pro seu lado, por isso que elas têm que ser concorrentes, tem que ter uma liberdade. Só que o Elon Musk é monopolista. Mas aí tem uma liberdade de falar, cara. A liberdade tá lá, cara. Mas ele comprou o Twitter para ter o monopólio do discurso. Como assim? Ele tem o monopólio do discurso. Eu abro o Twitter, é uma enxurrada de propaganda de extrema-direita. Cara, é só você... É uma enxurrada. E você denuncia, ela continua aparecendo pra você. Cara, pra mim não aparece nada. Eu uso o Twitter, cara, há muitos anos. Tudo. Sabe o que aparece pra mim só? De tudo. Foguete, geologia e coisas que eu sigo. Não aparece nada de... Pra mim aparece espontaneamente, até propaganda pra Israel. Que é isso, cara? Não tem isso. A outra coisa, como que ele comprou o Twitter? Com que dinheiro? Você não sabe? Não, eu não sei qual que é. Ele deu ações das empresas dele pra pegar crédito de um banco e pagar com o lucro do Twitter. Ele não pôs um centavo do bolso dele pra comprar o Twitter. Mas ele é o sistema, ele é banqueiro. Ele usou, usou jogada financeira pra comprar o Twitter. Mas ele pra usou, dominar a narrativa. Mas peraí, ele fez uma jogada financeira. Porque ele é do sistema, sempre foi. Não concordo que ele seja do sistema, tudo bem, mas ele usou a regra do sistema para comprar uma empresa. Sim, mas a liberdade de expressão que ele prega e que você defende é a mesma coisa que falar que não precisa de polícia na rua. Não, qualquer um vem, comete crime sem punição nenhuma. Não é assim. E é isso que acontece. E era isso que o nazismo se faz isso. Eu não sou igual monarcão, não. Eu acho que tem que ter liberdade de expressão, obviamente. Só que, obviamente, que esse negócio não pode ser uma coisa irrestrita. Exato. E aí, obviamente, que a gente tem as leis que tomam conta de tudo isso e tem que seguir essas regras e tal. Mas ele agora, não segue. Eu colocar uma notícia ali... colocar uma notícia ali e aí você falar pra mim que quem vai checar aquilo lá é uma agência de checagem que pode ser isenta, que pode ter narrativa... Aí, cara, aí não adiantou nada. Aí nós vamos ficar andando, correndo atrás do rabo. Entendeu? Vai chamar o Musk de quê? De capitalista bilionário. Ó, vamos lá. Camarada Musk. Jamais. Quem tá aqui pra cumprir o papel de lamber bota dele é você. Eu não vou fazer isso. Não, tá, vai lá. Eu queria colocar a primeira coisa, na verdade, pra contrapor essa ideia de que com a compra do X pelo Musk a gente tá desenvolvendo a informação contra a censura.
Porque se a gente vê um dado bem simples, que é a censura a partir de pedidos de governo autoritários, a partir do que virou o Twitter para o X, aumentou. Ou seja, os pedidos de censura pelos governos mais autoritários, como por exemplo da Índia, etc., aumentou. Por que aumentou? Porque na verdade ele está a serviço dessa... Ele tava liberando, cara. Ele tava a serviço dessa galera que na verdade quer censurar. Isso não surpreende, porque a gente tá dessa galera autoritária, desses governos autoritários. Não só, mas na verdade todos os governos autoritários aumentou, e isso é um dado colocado que pra mim deixa muito claro como na verdade não aumentou a liberdade de expressão, aumentou a censura. E acho que isso não surpreende quando a gente vê que é um cara que, como já colocaram aqui, aumentou a pornografia infantil por inteligência artificial no X, o que também não é uma outra surpresa, porque quando a gente vê o papel que ele cumpriu como ministro do Trump, foi de, como primeiros decretos, cortar vários programas de diversidade. Porque na cabeça dele, pessoas trans são o quê? Vírus woke na cabeça, né? Uma posição realmente muito científica, o que o Musk acha sobre as pessoas trans. Tanto que ele faz mudança genética pra não ter filha, porque na verdade ele é o cara, um misógino brutal, que, inclusive, tem uma treta histórica com a filha dele, que, na verdade, ele não consegue aceitar, que é uma mulher trans. Isso aí tem mesmo. E isso tem a ver com toda essa ideologia preconceituosa, que tem a ver com a censura que, na verdade, se acontece. Não com ele também, não. E isso se expressa no X, quando a gente vê justamente esse autoritarismo, esse discurso de direita e esse racionalismo é o que está ditando o que os algoritmos vão mostrar para as pessoas e o que pode aparecer e o que não pode aparecer. Cara, o X, cara, só apresentou saída de usuário até então. Como que você quer falar que o cara, se ele quisesse dominar a narrativa que você tá falando, ele comprasse outra rede social e não o Twitter, cara? O Twitter ele não serve pra informação, as pessoas não se informam ali pelo Twitter. Quanto que usam? Quanto não que é tem nenhum instrumento político o Twitter, então. Eu acho que não. Eu acho que não é, cara. Eu acho que ele discorda, tanto político. Que ele deixou bem claro no X que se precisasse fazer mais golpes, como aconteceu em 2019 na Bolívia, porque é extremamente um instrumento político para colocar toda a ideologia mais reacionária ali. A gente tá falando de um programa que aumentou a pornografia infantil a partir do momento que ele começou a comprar. Foi só o X que aumentou? Facebook. A gente tá falando aqui do X. O Mark Zuckerberg, você gosta dele. Não, olha, eu vou de novo deixar claro que não deixa. Tô brincando com você agora. Tô brincando. Então. Tô brincando. Cara, eu entendi. O Lan, ele aumentou tudo isso, obviamente, porque ele quer tentar não colocar restrições. Uma hora ele vai ter que colocar. Porque ele tá vendo que o negócio tá fugindo do controle. Certo? Vai ter. Eu não concordo com isso aí, não. Você acha que eu concordo? Eu tenho 2 filhos, cara. Você acha que eu concordo de ter pornografia infantil e coisa e tal? Lógico que não. Entendeu? Ei, cara, você também, hein? Tem que falar camarada Musk. Vai lá. Bom, Sergião, primeiro eu só queria roubar um pouquinho e dizer que eu acho um pouco engraçado você chamar o homem mais rico do mundo de antissistema, né? E também dizer que ele se aliou ao Partido Conservador, né? Que são os republicanos. Então, assim, você falou que ele despolitizou o X, na verdade ele politizou pra ideologia dele, né? Porque se você colocar Free Palestine e se você colocar Viva Nicolas Ferreira, a gente não tem a noção do algoritmo, a gente não tem um segredo pra dizer se ele tá combatendo ou não a censura, Mas né? aí você pode ir lá escrever qualquer coisa, cara. Sim, então, e como você tá dizendo que ele combateu a censura? Sendo que, tipo assim... Não, combateu, você põe lá e escreve qualquer coisa lá no X, ué. Então, mas quando você coloca censura... Cara, o perigo disso é isso, acaba liberando tanto que aparece pornografia infantil, tudo isso lá. Ele vai ter que colocar uma restrição. Como que ele vai colocar essa restrição? É uma coisa que ele vai ter que ir atrás disso. Mas você entende que quando você coloca a palavra censura assim, é muito genérico, é muito aberto? Censura? Censura do quê? Porque coisa, o Kanye West colocava lá, pô, Elon Musk, você tá deixando eu postar neonazismo, obrigado, viu? Então você considera que isso é bom? Não, que hora que eu falei que você... Eu acabei de falar, cara, eu vou repetir. Ele colocou... O Elon... É porque eu vou falar um negócio, vocês vão dar risada na minha cara, né, cara? Mas o Elon Musk é um cara, igual o lance da tecnocracia e tal, ele pensa na cabeça dele, de nerdola que ele é, entendeu? Que as pessoas vão usar aquilo ali para o bem, entendeu? Não, isso aí é ingenuidade, Sérgio. Ingenuidade, Sérgio. Calma! Ô, Sérgio, me responde. Calma, cara, eu vou explicar, eu vou explicar. Eu vou colocar uma pergunta pra você. Que vocês iam dar risada. Como é que um cara que se beneficia do sistema vai ser contra o sistema? Cara, o negócio do sistema eu acabei de explicar. Ele é contra o sistema porque ele quer colocar um outro sistema no lugar que não é democracia, que não é... Tudo bem, o cara ali falou que não é, mas não é essa dicotomia também não. Mas ele não é o socialismo, não é o capitalismo, não é nada. Ele quer colocar um outro sistema, ele quer implementar a tecnocracia. Isso faz com que ele seja contra boa parte das coisas do sistema. Ponto, parágrafo. É o que tem hoje? Não é. Hoje a gente vive num sistema. Ele tem que
usar esse sistema, igual todo mundo aqui usa. Entendeu? Nós usamos do sistema. Não da mesma forma. Não da mesma forma. Ou não, mas a gente usa. Trabalhadores e burguesia usam o sistema. Você não vai lá no Twitter e posta suas coisas? Eu vou lá e posto minhas coisas. Sim, mas mesmo sem seguir o Nicolas Ferreira, aparece sugestão agora, dele. Ele vai aparecer lá, aí o algoritmo, cara, aí ele não é coisa dele. Agora é o seguinte, calma aí, cara, deixa eu chegar no meu ponto, cara. O lance é o seguinte, qualquer um pode ir postando o que foi e tal, não sei o quê. Aí você vem, o cara fala neonazismo, pô, tá lá, pornografia infantil. É bom isso? Lógico que não. Ele, uma hora, vai ter que pôr umas restrições ali. Obviamente, ele deve estar... Restrições ao quê? Aí ele vai procurar, por exemplo, esperamos, né, que eu tenho quase certeza absoluta pelos filhos que ele tem. Quase certeza absoluta. Quase certeza absoluta, porque ele tem um filhinho lindíssimo, que é o Little X, entendeu? Que ele não quer... tem o nome de um Wi-Fi. Que ele não quer colocar pornografia infantil ali. Ele tem os gêmeozinhos lá que ele adora, que são filho dele também, que são menor de idade, que ele não quer deixar pornografia infantil ali. E você Ele vai ter que colocar uma restrição. Ele deve estar... Isso de colocar restrição, vai muito contra o que ele pensa da liberdade de expressão. E você então, como que ele vai fazer isso aí? Então você concorda que tirar pornografia infantil é uma censura boa? Ué. Então, mas Então, mas ele deveria estar operando no sentido de censurar o que é censurável. Eu acho que ele vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer isso, cara. Mesmo porque as IAs estão invadindo tudo que tá saindo do controle. Ele vai ter que colocar. Só que isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu falei que a frase vocês deram risada, isso vai muito contra o que ele pensa como mundo, entendeu? Ele vai ter que recuar e vai ter que meter algum tipo de restrição, algum tipo de censura ali, porque senão o negócio vai fugir do controle. Então, porque eu tenho certeza que ele não quer o Little X, o filhinho dele, vendo pornografia infantil no X, entendeu? Você pode falar o que você quiser do Elon Musk. Eu acho que o Elon Musk assim, nem permitiria os filhos dele ficarem mexendo nessas plataformas, porque eles sabem que o objetivo da plataforma é manter você online para você consumir. Sim, ou você comprar certas ideias. É isso aí. Então, uma vez que ele tá... Eu me sinto no programa da Oprah. Mas uma vez que ele vai lá e compra o X no momento anterior à eleição dos Estados Unidos, ele tá tomando uma decisão muito forte de, eu vou aqui, de alguma forma, influenciar no debate público, influenciar na opinião pública das pessoas. Então ele vai direcionar a censura para onde ele quiser. Então, mas se fosse isso, se ele fosse esse cara aí... Mas ele comprou voto até pro Trump, né? Entregou dinheiro na rua pras pessoas. Ele entregou dinheiro pras pessoas na rua pra votar no Trump. Não. Outra é o seguinte, cara, se ele fosse isso, ele chegava no X, tudo bem, o Musk é o quê? Nem concordo, acho que ele é o cara da tecnocracia mesmo. Mas tudo bem, ele é extrema-direita, quer falar que ele é isso? Então ele vai lá, ele é dono do X, certo? Ele vai lá e poda todo... Ninguém mais vai falar nada aqui. Só essa galera, ele não fez isso, cara. Entendeu? Ele não fez isso. E ele não é a ideia dele, cara. Não é a ideia dele. Ele vai ter que Como é que você afirma que ele não fez isso, Sérgio? Tipo, a gente não tem acesso ao algoritmo. A gente não sabe quem que ele tá boicotando, quem que ele não tá. Postada, ué. Mas tem entregas diferentes, né? Deu a disputa, ó. Vai lá. Sérgio, eu digo que o Elon Musk ele não se importa com a pornografia infantil. E eu provo isso. Não tô dizendo necessariamente sobre a censura que ele faz no X, mas porque ele é uma pessoa que pediu para comparecer às festas na ilha do Epstein. Meu Deus, o quê? Você vai dizer que ele não sabia? O Elon Musk com todo o poder... Sabia, então você tá dizendo que ele sabia que havia orgias de pedofilia? Não foi porque não deixaram! O Elon Musk é tão bosta, mas tão bosta, que nem conseguiu entrar na festa de orgia de pedofilia. A festa que tinha sido criança sendo sacrificada, criança sendo estuprada. Ele não conseguiu entrar porque ele não conseguiu, mas ele queria, cara. Que até os caras viram que o Elon Musk era uma merda. Então vamos lá. Cara, e esse é o cara que você tá falando, meu Elon Musk. Não é só... Esse é o cara, o meu Elon Musk. Não é só ele. Vamos lá. Elon Musk. Não é só ele. Não é só ele, então tá certo. Tudo bem, se os outros fazem, não é só ele que pode queria. Pode estuprar criança, o Sérgio tá liberando. Todo mundo queria estar na ilha do Epstein, cara. Todo mundo queria estar lá. Queria, pô? Todo mundo queria estar lá. Eu não queria, não. Fale por você, queria ir pra ilha do Epstein. Lá. Cara, a última, não tem nada a ver com o tema aqui, mas a última foto que vazou aí é o Stephen Hawking, cara, com 2 meninas. Pois é, outro canalha, que você apoia. Que é isso, cara. Fala que o Stephen Hawking é canalha. Outro canalha. Se ele está fazendo parte de uma suruba com crianças, não, entendeu? Cara, não é todo mundo que é lá que faz isso não, cara. Mas não sabia que estava acontecendo. Não, são todos bobinhos, coitado. Coitado do Elon Musk, dos multibilionários, dos Rockefellers, dos Rothschild, da família Soros. Coitados, são os otários. Clube Bilderberg, todo coitadinho, não sabia que tava tendo criança sendo abusada. Caralho, mas cara. E daí, cara? Como é que você consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir à noite falando que tá chamando de meu Elon Musk um cara desses, cara? Não, cara, mas não é isso, cara. Tu vê no podcast pra falar meu Elon Musk, o cara que tá na porra da lista do Epstein. Ele não tava, não.
Muito pelo contrário. Ele não tava. Não vem falar isso. O Elon Musk queria participar e o e-mail trocado é o seguinte: não chame esse cara que ele é chato pra caramba. Entendeu? Até eles sabem. É isso que é o negócio. Esse é um antissistema. Esse é um antissistema do Serjão. Cara, esse é um antissistema dele. Ele queria. Pastor Tupirani é 6 milhões de vezes mais antissistema do que o Elon Musk, cara. Qualquer um é mais antissistema do que um cara desses. Ele queria estar lá, cara, porque tava todo mundo lá. Todo mundo. Desde a parte científica, Stephen Hawking. Tu acha normal isso? Cara, eu não acho normal. Porém, você sabe ele é o meu. O Epstein era um dos maiores financiadores da ciência nos Estados Unidos. Era o Epstein. Sim. Entendeu? Ele tinha sala na Universidade de Harvard. Entendeu? Sim. Tá? Ele financiava congressos de física e ele queria todos os físicos lá junto com ele, tá? Ele queria tudo. Ele queria todos os atores, ele queria toda a galera da tecnologia e ele tinha este poder, cara. E esse é o sistema. Esse é o sistema. Cara, entendeu? É Epstein. Esse é o sistema. São essas grandes famílias antiquíssimas que controlam o mundo há centenas de anos. Aí você tem que tirar o Musk da parada. Isso também é o sistema. Então tira o Musk da parada. Isso é o Porque sistema. a família dele não é a família aí dos Rockefeller, sei lá das quantas você falou aí. Claro. Então tira ele da parada. Tem as pessoas que são os fantoches e tem os que mandam. Você acha que você vai saber o cara que realmente tem o controle de todas as coisas, ele vai botar a cara e falar, eu mando na porra do Eu tenho uma suspeita de quem é. Eu tenho uma suspeita de quem é. Eu tenho. Peter Thiel. Falei aqui, ó. Eu falei, já que ele falou, já que ele comentou isso, o tempo vai acabar aqui, tudo bem? Sabe por que não é ele? O cara que tá por trás de tudo isso chama-se Peter Thiel, cara. Sabe por que ele é um cara que não aparece, você quase não vê ele, e ele é o cara que comanda o Mark Zuckerberg, ele comanda o Elon Musk, boa parte das coisas comandadas por ele comanda o vice-presidente dos Estados Unidos. É esse cara tá por trás. E tu tá apoiando todos eles. Tá apoiando quem, cara? Todo o pessoal dele. Cara, meu amigo, cara, o Elon... Nem é Black Girl, talvez o Peter Thiel esteja acima disso ainda. O Elon Musk, cara, ele, por conta de todo o trabalho das empresas, ele chegou num momento que ele usa o sistema pra fazer as coisas que ele precisa. Ele é contra, porque ele quer instaurar um novo tipo de sistema na parada. Tá. Mas até então ele tem que usar o jeito que tá. É isso. Então, gente, a gente tem que usar a orgia de criança pra poder ganhar dinheiro e colocar o nosso sistema. Porra, que isso, cara? Me dá um gole do monstro. Aí, ó. Leiam a Epstein Files. É o sistema. Fazer o quê? Minha quinta e última afirmação é: as críticas a Musk ignoram suas conquistas técnicas. Sente aí novamente. Tudo bom, cara? Tudo de bem, volta, vai lá. Estou de volta. Prazer, é meu. Fale. Vamos lá, as críticas ao Elon Musk, todas aqui têm embasamento. Não, tem embasamento, tem, cara. Não falei isso. Eu falei que ignoram as conquistas técnicas que ele conseguiu em várias áreas. Então, a gente não ignora as conquistas. O que a gente fala é como é que ele chegou ali. Porque quantos bilionários existem hoje? Não faço ideia. Um monte aí, por aí. Não, um monte quanto? Não faço ideia, cara. Quantos? Não, um monte quanto? Tá, pega aí, menos de 100 pessoas no mundo. Bem. Menos de 100. Menos de 100 pessoas no mundo. Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões. Então, 8 bilhões. Então, menos de 100 pessoas concentram a maior parte da riqueza do planeta Terra. E você quer me falar assim, não, ele está lá porque ele construiu, porque a mente dele... Então, todos os 8 bilhões... não têm capacidade técnica, intelectual de chegar até onde ele chegou. Cara, talvez seja uma soma de fatores. Por isso que eu falo, vocês têm que ler a história do Elon Musk. Claro, ele se juntou ao sistema e conseguiu chegar lá, com certeza. Você sabe disso. Vamos lá, cara. Cara, vamos lá. O Elon Musk, quando o irmão dele... De novo, o irmão. O irmão dele... Eu não li a história do Elon Musk. Você leu? Eu não li a história dele. Não leu. Você leu, você só fala disso? Cara, porque tem que ler a história dele, cara. Pra você falar como que ele chegou aonde ele tá hoje, ele não é herdeiro. Ele não é herdeiro. Como diria... Não tem como falar que ele é herdeiro. Como diria o amigo ali, sugando diamante. Ele não sugou diamante, ele não sugou lítio, cara, acho que ele não encostou num diamante na vida dele. Ele sugou a alma dos trabalhadores que trabalham 7x7. Com certeza. Sugou a alma, cara, não fez nada disso, cara. Você mesmo disse, 7x7. Ele teve momentos cruciais da humanidade. Um primeiro dele foi quando teve a criação, quando a internet surgiu. O irmão dele estava estudando na Pensilvânia, na Penn State, que é uma universidade muito famosa lá, e falou pra ele, venha pra cá, porque tá acontecendo um movimento aqui que é muito importante. O Elon Musk, cara, ele já era programador há muito tempo, ele programava joguinho, entendeu? Ele fazia um monte de coisa, ele era nerdola, galera, ele era um nerdolão. Programar joguinho, muitos brasileiros fazem.
ele teve no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Foi isso que aconteceu. E ele teve... Então, aí entra a parte dele, cara. Então aí não existe meritocracia. Então entra a parte dele. Qual que foi a parte dele? Ele é um cara que arrisca. Ele arrisca. O Jeff Bezos arriscou igual ele. Não. Os 8 bilhões do mundo não. Não, talvez os 8 bilhões não tiveram a oportunidade de arriscar. Peraí, se eu te desse aqui agora... Não tiveram a oportunidade de ter a oportunidade de arriscar. Se eu te desse aqui agora $50 mil e você tem uma empresa de foguete que custa $48 mil, você colocaria todo o seu dinheiro naquela empresa de foguete? Com certeza todo. Não, então, pronto. Então, ele colocou. Mas foi isso que ele fez, cara. Mas como você foi disse, isso como você disse, o Elon Musk, ele era o cara certo na hora certa, no momento certo. Ele estava no momento certo. Não quer dizer... Mas não era só ele. Não quer dizer que é totalmente mérito dele. Então, todos os outros 8 bilhões estão se lascando no mundo, sendo pobres, passando fome, cara, porque não tiveram a chance do querido mito Musk. Não é isso, cara. O mito Musk ele estava ali ele estava naquele momento ali no lugar certinho que ele tinha que estar. Não era só ele. Por que os outros não aconteceu a mesma coisa? Que eu vou 50? Aí entra 8 bilhões de pessoas e tem menos de 100 bilionários. Não é o mito Musk. Não é 8 bilhões, cara. Ó, você também, hein? Camarada Musk, hein? Nunca. Vai lá. Ficou bem claro, Mafê. Boa, vai lá. Ficou bem claro aqui no debate que as críticas que a gente tem ao desenvolvimento técnico-científico de bilionários, no geral, é que vão estar sempre primeiro a serviço do lucro e de interesse desses punhados de parasitas que existem no capitalismo. Então, tomando isso, não é que a gente ignora o desenvolvimento técnico-científico, é que a gente problematiza ele. Porque perguntas muito caras, que sempre foram muito caras na história da ciência é: a custo do que está esse desenvolvimento? A custo, assim? A custo da natureza? A custo da saúde dos trabalhadores? A natureza? Mas que natureza tem a ver com um foguete? Tudo a ver! Que é isso, meu? Um foguete? Um foguete? Tudo a ver. Foguete não polui a natureza. Não tô falando de poluir, tô falando de construir foguete, de construir bateria, de construir carro elétrico, que na verdade tem esse discurso de energia limpa, mas a gente sabe que tudo isso não é limpo porque é banhado de sangue de povos colonizados, povos oprimidos, da nossa classe, da classe trabalhadora, que inclusive dos próprios trabalhadores do Elon Musk. Esses sim são antissistêmicos. Esses sim fizeram a greve mais longa da Suécia. Esses sim se rebelaram na pandemia, quando ele se embasou em um discurso anticientífico, que eu sei que você, Sérgio, foi contra isso, foi linha de frente. Mas eu já... Vai lá. Não, continua. O que eu tô dizendo é que esse discurso dele, né, que, por exemplo, pandemia, vamos pegar isso. Ele foi contra a máscara, foi contra a vacina, divulgou medicação falsa. No Twitter, ele proibiu quando o Twitter falava que era informação falsa sobre a pandemia. Ele proibiu isso. Já falei, isso é lógico que eu não vou concordar. Ok, eu entendi isso. Eu entendi isso, só que ele não faz isso porque ele pensou na casa dele, eu vou fazer isso. Ele faz isso para os trabalhadores dele irem trabalhar mesmo na pandemia, para lucrar, para tirar o sangue e o suor deles. Essa é a questão. E para a ciência, tem um cientista que ele fala assim: a ciência desenvolvida a partir da lógica do capital, ela sempre vai estar a serviço de crises, de desemprego, não de pensar a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Sabe quem foi esse cientista? Albert Einstein. Esses são os grandes debates da ciência. Lembrando que tudo bem, mas lembrando que o Albert Einstein foi o primeiro a falar lá da bomba atômica, viu? Só isso. Que ele que escreveu a carta seminal para poder desenvolver a bomba atômica dos Estados Unidos. Mas até aí tudo bem. Ele que escreveu a carta porque o socialismo. Te recomendo essa carta. Também, pode ter escrito, ele pode ter escrito, porque depois o Albert Einstein virou um cara bem mais politizado. Mas na época, ali em 1945, quando ele viu o que a Alemanha está fazendo lá, indo atrás do urânio lá na Tchecoslováquia, lá dos Sudetos, ele escreve a carta pro presidente dos Estados Unidos e fala, os caras vão desenvolver, e tanto que a primeira ideia de uma bomba atômica era ser jogada num navio. Essa é a ideia de quem? Do Albert Einstein. Tá? Que você então, já disse, que admirem. Eu admiro também. E assim, não existe uma pessoa que é 100% perfeita. Eu tenho muitas críticas a muita coisa do Elon Musk, entendeu? Mas ao desenvolvimento que o desenvolvimento, principalmente a parte técnica, que é fazer um foguete voltar, que é baratear o custo de você lançar um satélite. Em nome do quê? Que é desenvolver. Em nome do quê? Em nome de um monte de coisa. Em nome da destruição da natureza, da destruição da saúde dos trabalhadores. Não tem destruição de natureza. E ele não tá nem aí. Não adianta você tentar colocar esse mito do bilionário que tava no lugar certo. Pra ser bilionário, tem que expropriar, roubar os recursos humanos naturais. Não tem outra. Ele não rouba qualquer coisa disso, qualquer coisa
fora disso é mentira. É uma mentira capitalista que talvez você esteja caindo, ou está dizendo que cai. Ele não rouba recurso natural nenhum. Ele não rouba. Tanto que eu falei que ele não quer, ele quer pôr tecnocracia, ele não quer democracia, ele não quer nada, ele não quer capitalismo, ele quer uma outra coisa. Entendeu? Ele quer uma outra coisa na parada. As conquistas que ele faz da parte técnica, muita gente critica ele sem olhar para a parte técnica de tudo que ele já desenvolveu. A gente está criticando ele aqui olhando para a parte técnica. Não, você tudo bem. E inclusive colocando como é um entrave. Um entrave, como os maiores defensores da ciência. É um entrave que todo esse desenvolvimento esteja a serviço, antes de qualquer coisa, de um punhado de parasitas. Eu acho, só para completar aqui, em ponto até concordo com o que ela falou, mas eu não acho que está a favor do lucro, não. Eu acho que está a favor da parte militar. Porque eu acho que a parte militar está acima até do lucro, tá? Eu acho que a parte militar está acima até do lucro. Tanto que não é à toa dele ter entrado no Pentágono, de estar lá com as Forças Armadas dos Estados Unidos, porque ele sabe que tem um poder militar que está acima de qualquer dessas coisas. Está acima até do lucro, entendeu? Ele lucra, mas eu acho que nesse momento da vida dele, ele nem está pensando nisso. Ele está pensando numa coisa muito maior do que o lucro, tá? Que é que vocês não falaram. Mas eu acho que ele está pensando numa coisa de ter um poder que para ele, hoje pro Elon Musk, só vou estender só um pouquinho, tá? Mas hoje pro Elon Musk, o cara já tem centenas de bilhões de dólares. Ter lucro, minha empresa lucrou tanto, isso aí para ele não faz diferença nenhuma. Sendo bem sincero. Não faz. Mas não é só isso, já. Não é só isso. Não pode reduzir a isso, tá? Um exemplo, tá? Mas não é só isso. Hoje, o Elon Musk, ele visa algo muito maior do que o lucro. Que ninguém falou. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Ele visa o poder. Que tá muito acima de lucro. Lucro pra ele hoje não tem nada, tá? Tá muito acima. Vai lá. Não, porque ele não quer, cara. Vai. 12. Camarada também, hein? Senão não vai falar, não. Vai lá. Vamos lá, Sergião. Bora. Vou retomar até aqui essa discussão que estava rolando. Eu achei legal que você reconheceu que não existe ciência isenta. Principalmente porque... Lógico que não, até porque ela acontece dentro de um contexto político, de um contexto econômico, e quem está financiando, quem está botando limites... Se você está numa universidade, eu posso falar isso, cara, de carteirinha, cara. Estudei na USP, entendeu? Fiz mestrado, doutorado na Unicamp, estou lá dentro da Unicamp, eu estou dentro da Unicamp, entendeu? Ninguém precisa me ensinar o que acontece dentro de uma universidade, entendeu? Ninguém precisa me ensinar como que é feita ciência dentro da universidade, porque eu estou lá dentro. Sim, eu vejo a coisa acontecer do meu lado, da sala, aliás, da minha própria sala. Sim. Eu vejo Mas levando de novo para aquele contexto histórico que você até comentou, né, da Alemanha dos anos 40, do século passado, os problemas que tem uma ciência a serviço de um Estado quando não tem freios para os interesses que tem nesse Estado, ou desse poder econômico atrás, ou como o nosso camarada falou, no capitalismo, o Estado burguês e o sistema capitalista é uma coisa só, né? São faces da mesma moeda. E falando em Alemanha dos anos 40 do século passado, Elon Musk estava lá na posse do Trump, declarando o seu alinhamento político, com o seu bracinho levantado ali, né? Enfim. Então, é só para a gente lembrar que, na verdade, o poder político que esse cara tem, ele usa para aprofundar e manter esse sistema, mesmo que se crie uma técnica... Sérgio, acho que você vai concordar comigo? Só te fazer uma pergunta para saber se você concorda. Mas eu não acho, cara, que ele quer manter o sistema. Eu acho que ele quer trocar o sistema. Mas ele vai abrir mão dos bilhões? Se a tecnocracia disser que é melhor ele abrir mão, ele vai topar, cara, será? Não sei se ele abriria mão dos bilhões, Você concorda comigo, Sérgio? Acho que você vai concordar que a gente tem hoje em dia conhecimento, recurso, tecnologia o suficiente para todo mundo viver muito bem, inclusive trabalhando menos com tanto que você sabe do que ele sabe, você sabe do que o Elon Musk ele defende. Eu nem trouxe aqui, né? Ele é defensor do quê? Da renda universal. Mas acho que dá pra ir muito além disso. Eu tô falando de viver bem de verdade. E pra isso a gente precisa tirar esse acúmulo das mãos da minoria. $10 mil para todo mundo por mês. É que não é prioridade no sistema do qual ele se beneficia, que todo mundo esteja bem e tenha acesso a esses frutos da tecnologia. Pra você ver como ele é contra esse sistema, ele é um dos defensores disso aí. Ele é defensor de um negócio que vai contra o sistema. Mas essa tecnocracia idealizada não tem como funcionar se ainda tem alguém... Mas é que eu tô trazendo um problema. Aí é uma outra conversa. O que pode fazer não funcionar, por exemplo. Muita coisa. Isso aí eu concordo, mas uma das principais é ter excesso de acúmulo de poder em poucas mãos. Porque aí a garantia... Praticamente garantido que esse
sistema não vai servir para atender as necessidades da maioria, e sim para manter privilégios de quem já tem privilégios. Que a tendência em qualquer sistema é querer concentrar privilégios. Porque a sua cabeça está poluída, e talvez a de todo mundo aqui, a minha inclusive, porque nós nunca vimos isso na prática. Entendeu? Mas quem que vai estar programando as máquinas? Essa que é a questão. É o cara que tem muitos bilhões e não vai querer perder os bilhões, porque aí já está enviesado. Aí eu já não confio nesse cara programando as máquinas. Exatamente, porque a ideia do tecnocracismo não é essa. Ele vai tirar o pé fora. É colocar pessoas que têm uma capacidade técnica de tocar aquilo ali. Tipo na China. Entendeu? Na China, Elon Musk não se cria, né? Sabe que ele só tem estabilidade política para fazer o que eles fazem e desenvolver ciência. Como você elogia mesmo o modelo de desenvolvimento político e econômico da China? E elogio pra caramba. Só porque o lá... que a China faz tá certíssimo. Porque lá até tem bilionário, mas eles não ditam os rumos políticos da economia do país. O Estado dita... O Estado chinês, ele dá a diretriz e todo mundo segue. Exato, Elon Musk não se cria. Dá até pra ficar bilionário, mas sem contrariar os interesses estratégicos. Ele não se cria lá, meu. Beneficiam o povo da China. Isso aí. Valeu, Sérgio. Tudo bom? Meu nome é Luísa. Calma. Tudo bom? Meu nome é Luísa. Prazer, no início Luísa. do debate, você disse que sairíamos amando ou odiando. E eu saio amando. Obrigada. Opa! Aê! Pô, não acredito. Tô 5 horas aqui, ó. Pelo menos alguém. Obrigado, Luiz. E aí, Sérgio? E aí? Quanto tempo, meu amigo? Bora lá, vamos ser rápido aqui pra dar espaço pras outras pessoas falarem. Falta 8 minutos pra galera ficar sabendo. Vai lá. 8 minutos, galera. Sérgio, a gente tá falando aqui da parte técnica do Elon Musk, então não vou entrar na parte do que ele acredita ou não, do que ele gosta ou não. Eu queria saber qual que é a primeira empresa que o Elon Musk fez. A primeira empresa que ele fez, cara, chama-se X.com. Lá atrás, entendeu? Sabe o que ele queria fazer? Ele queria transformar o X... Não é o X de agora não, tá, pessoal? É uma outra empresa que também chamava X.com, desse cara super criativo. Ele tinha o sonho de transformar ela num super aplicativo, onde você colocaria vídeo, faria live. Olha a ideia dele, onde não tinha nem capacidade de fazer isso. Fazia compra, fazia tudo. Essa é a ideia dele. Legal, Sérgio. Mas o que aconteceu? Ele fez o X.com inicialmente com o investimento do pai dele, né? Não. Sim, né? De onde é que saiu o dinheiro pra fazer isso? Não! Daí, assim que ele vendeu a X.com, ele entrou como sócio na PayPal. Então, ele também não fundou a PayPal. Nunca fundou a PayPal. Nunca falei isso, não, viu? Tem vídeo seu falando que eu pesquisei antes de vir pra cá. Que ele fundou o PayPal? Fundou o PayPal. Eu já expliquei isso aí, cara, tá no livro dele, cara. O livro dele fala... Ou seja, se você basear os fatos do Elon Musk na biografia dele, você tá validando os crentes que estão baseando os fatos do Cristo na Bíblia. Que é um livro contra toda a verdade, tá ligado? Isso, cara? Que é isso, cara? O biógrafo é bom pra caramba. Walter Isaacson, leia um livro dele lá. Não, não é só no livro dele, não. A biografia é feita por relações públicas para vender uma imagem que não existe dos bilionários. Existe um podcast da BBC de Londres que é muito legal, que conta toda essa história aqui, principalmente fala muito de tecnocracia. Aconselho todo mundo para ouvir, porque vai muito mais a fundo na história. O problema é o seguinte, cara. Se vendeu uma narrativa muito rasa da história do Elon Musk. Não, eu pesquisei a história do Elon Musk. Muita gente foi lá e comprou essa narrativa e sai espalhando isso por aí. Não, eu não tô... Ele tem problema, ele é o melhor do mundo, não é? Ele tem um monte de problema, ele fala um monte de besteira, ele fala... Sim. Tô falando da parte técnica mais do Elon Musk. Nele. Tô falando a parte técnica. O Elon Musk ele tem 2 faculdades. Tem. Ele fez física e economia. Tem. Tá? É legal lembrar, pessoal, que a primeira faculdade que ele foi aprovado foi na mesma cidade que a mãe dele morava no Canadá, que foi quando ele foi pro Canadá. Não foi na infância por causa do abuso do pai dele. É legal lembrar também que quando ele tava lá naquela faculdade do Canadá, aí sim, de repente, ele foi aprovado em 2 faculdades nos Estados Unidos, onde ele foi pros Estados Unidos. Cara, ele foi lá e ele fez a prova. Depois... Você vai falar o quê? Que a Penn State agora o quê? Vai fazer? Que não, é isso, não vou falar sobre como faculdades particulares recebem dinheiro e aportes multibilionários pra provar as pessoas, né? Mas beleza, agora a gente vai falar... no Wharton, cara. O Elon Musk recebeu o dinheiro do pai dele pra fazer um X.com. Ali ele vendeu pra uma empresa que, enfim, whatever. Dali ele entrou como sócio foi demitido da parte de CEO do PayPal pelo Thiel, que você já falou aqui. Exatamente, isso tudo tá certo. Não foi demitido também, não. Ele não foi ele saiu da parte de CEO, né? Ele continuou sócio majoritário do PayPal. O sonho dele, cara, era mexer com foguete. O sonho dele é ir pra Marte desde que ele é criança. Esse é o sonho da vida dele. E por que a gente não foi ainda? Porque a gente não foi pra Lua com a SpaceX ainda. A gente já foi pra Lua nos anos 60. Por que a SpaceX não botou um homem na Lua ainda? Porque a NASA não deixa. A NASA é quem tá pagando o Elon Musk. Mas você sabe qual que é o plano da NASA hoje, de ir pra Lua? É levar 2 foguetes. Porque a NASA quer resgatar... Isso aí vocês não vão saber, que isso é um negócio muito técnico, mas vamos lá. A NASA quer resgatar um programa do ano 2000 chamado Programa Constellation, tá? O Programa Constellation usava 2 foguetes para ir pra Lua.
A NASA, em vez de entregar tudo isso na mão de uma empresa, seja Blue Origin, seja SpaceX, a SpaceX tem capacidade para a Lua hoje, amanhã. Por que ela não vai? Porque ela tem um contrato com a NASA, onde ela vai fazer parte do programa Artemis, que é baseado no programa Constellation de 2 foguetes. Um construído pela NASA e um construído por alguma empresa. 4 minutos e 37. Foi mal. É o Ramon. 4 minutos e meio. Vai lá. Então, Sérgio, o tema agora é as conquistas técnicas dele e a crítica que é feita ignorando tudo isso. Então, eu queria usar um exemplo. Quando ele estava lá com a Tesla nos Estados Unidos, de repente chegou a BYD oferecendo uma tecnologia mais barata e ele pediu para o Trump taxar em 100% os carros da BYD. Para mim, isso é um exemplo muito claro de como capitalistas como o Donald Trump, eles atrapalham a conquista técnica se ela vier para ser o lucro de outro. Então, ele tenta boicotar para que o lucro venha apenas para ele. Tudo bem. Só que aí tem muito mais coisa além disso por trás. Existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China envolvida nisso aí. Existe uma disputa hoje muito grande, principalmente por minerais de terras raras entre Estados Unidos e China envolvidos nisso aí. Sim, é que me parece que o que você está ignorando, Sérgio. É isso aí. Cara, eu não ignoro, não. Não. Me parece que o que você está ignorando é a existência de lobby político. Cara, o lobby nos Estados Unidos é liberado, tá? Então, liberado. Então a gente não pode considerar uma conquista técnica. Na verdade, é um contato político que ele teve para manter as coisas do jeito que estão. Peraí. Fala. Peraí. A conquista técnica é ele ter desenvolvido as coisas. Isso é a parte técnica da parada. Existe a parte política da parada, que é ele fazer lobby e tal, porque é uma coisa que o tal do sistema aí que tá todo mundo falando, se o sistema libera isso, eu não vou usar. Tá, mas então vamos criar uma hipótese. O sistema diz que o goleiro pode pegar com a mão. Meu goleiro vai ser contra o sistema. Eu jogo a bola na área e só pego com a cabeça. Não é, cara. Não pode ser assim, entendeu? Eu não entendi, mas enfim. O sistema. O sistema não libera fazer lobby. Ele foi lá e fez parte disso. Sim, mas você ele tá falando certo, ele tá errado, não tá. Mas você está falando de conquistas técnicas. Vamos supor que os Estados Unidos fosse um país socialista em que não existisse bilionários. Você acha que não haveria conquista técnica, então? Haveria. Então, por que ele tem um mérito? Sendo que, mano, se você investir bilhões de dólares em alguém que tá interessado em fazer isso... Será? Não precisa ser o Elon Musk. Não sei, cara. Porque, de novo... O exemplo que eu dei da BYD é pra mostrar como ele não está interessado com a conquista técnica. Ele tá conquistado com o lucro dele. Mas lá na China teve a galera técnica de lá. Agora vamos lá. O negócio é o seguinte, cara. Se você desse a mesma grana pra todo mundo, será que todo mundo teria a mesma capacidade? Não. Pode até falar de capacidade intelectual. Não. Ou de arriscar, cara. Ele não. tem uma coisa de arriscar. É o exemplo que eu dei. Mas a realidade que se tem hoje é exatamente dele usando o lobby político para que a empresa dele seja beneficiada. Mas aí aqui não tô falando mais da parte técnica. Ele usar o lobby político, ele tá se beneficiando de uma regra do sistema americano para poder conseguir as coisas. Isso é uma parada. Se isso é bom ou ruim, é uma outra discussão. A gente pode ficar aqui 10 anos discutindo. A questão é que não é mérito, Mas a parte técnica, cara. Não é mérito, técnica, né? E ele ter desenvolvido os carros do jeito que ele desenvolveu, o foguete do jeito que ele desenvolveu, todas as coisas que ele fez. Sim, mas aí se vier alguém com como é que se chama? Concorrente. Um concorrente que tem um produto melhor. O que ele vai fazer? Ele vai... Vamos lá. Não, eu quero incentivar essa conquista técnica ou eu quero boicotar pra mim se dar bem? Então, bora. O que aconteceu agora? O que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos? Ontem, na verdade. O cara falou ontem. O cara da NASA é amigo dele, é amigo pessoal dele. Sabe o que o cara da NASA falou ontem? Nós estamos abrindo agora para a Blue Origin também fazer parte. Entendeu? E a Blue Origin vai estar lá. E ele tá lá junto com o Jeff Bezos, cara. Entendeu? Mas se ele não apoiasse, né? Não, ele não apoia, porque o cara é concorrente dele. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai matar a NASA? Vai destruir a NASA? Não vai. Ele vai falar, cara, esse é o jogo. Sim. O jogo é o jogo é o lobby político. Pronto, a partir do momento que ele não tá mais conseguindo, ele é retirado como ele foi. Mas agora, ele não foi retirado. Ele foi colocado junto com um outro cara junto, entendeu? Ali, que é a Blue Origin. Não, eu tô falando retirado do governo dos Estados Unidos. O Elon Musk. A questão é, como é que a gente vai olhar pra um cara que usou o lobby político e falar assim, vamos olhar pras conquistas técnicas dele, sendo que isso tá intrinsecamente ligado com os contatos que ele tem com as pessoas, com as amizades que ele vai construir com as pessoas. Não, cara. O negócio dele, por exemplo, ele fazer um foguete voltar de ré. Isso aí não tem nada a ver com contato político nem nada, cara. Sei, mas daí você não concorda que a União Soviética também teve... Mas por que ela não fez? Não, ela fez outras coisas. Ela mandou lá as pessoas pra... Não, porque não era a época para aquilo.
A questão é, cada época vai ter seus avanços técnicos e as suas conquistas na Lua técnicas. primeiro se ela estava tão perto. Sim. A minha questão é que parece que você tá cultivando um certo culto à personalidade, sendo que não é a pessoa Elon Musk. Na faculdade de História a gente tinha um exercício de história que era se Hitler não existisse, existiria outro. Porque a ideia existia. Então... Muito bem, pessoal, tivemos aqui essa conversa, espero que tenha sido produtiva pra vocês. Lembrando, hein, galera, lembrando aí, antes que vocês vão sair me xingando, eu sei que isso aqui vai virar corte um monte de canal aqui dos camaradas aqui, entendeu? Gosto dos camaradas, viu? Gosto de vocês, eu não tenho nada contra não, tá? Eu não sou esse cara radical aí não. Mas o lance é o seguinte, cara, eu obviamente, né, que eu tenho muita crítica ao Musk, não é que eu sou capô, é 100% o Musk no céu e na terra, já que eu não acredito em Deus, né? É Musk no céu e na terra. Não é assim também não. Ele tem muita coisa que ele faz que que eu não aprovo, nunca vou aprovar e tal, mas tem muita coisa que a gente tem que ver que é isso. Principalmente esse negócio de sistema aí, aconselho todos vocês, tem esse podcast na BBC, é um podcast só de áudio, tá lá no Spotify, ouçam, que é muito legal. Uma repórter da BBC passou um mês com o Elon Musk, tá? E conversando com ele, principalmente essa parada que a gente conversou aqui, podia ter conversado mais sobre tecnocracia e tal, que é um negócio muito interessante, além de toda a parte aí dele. Então, vão lá, leiam o livro dele, é legal. Walter Isaacson, que é o biógrafo, é o mesmo cara que escreveu o livro do Steve Jobs, é o mesmo cara que escreveu do Leonardo da Vinci, é um biógrafo muito bom. E espero que vocês tenham aí esses debates, esse papo aqui sempre é enriquecedor de certa maneira. Então, um grande abraço a todos. Não se esqueçam, se inscreva no canal aqui se você não é inscrito, deixa o seu like aí e deixa aí, ó, a pergunta que eu fiz no começo é, né, você tá saindo daqui amando ou odiando o Elon Musk? Então, escreva aqui, estou amando ou estou odiando aqui nos comentários. Grande abraço!